Fechou, tá bom? Bom, é isso, vamos lá. Boa noite, pessoal, então. Bem-vindos aí, mesmo que virtualmente, à continuidade da nossa primeira semana dita internacional e online, né, de Física do IFPR Campus de Ivaiporã. Sou o professor Tiago Queiroz e estou aqui no apoio, né, à oficina Física dos Buracos Negros. Quem vai comandá-la toda é o professor Felipe Menezes, atualmente é doutorando em Física pelo FMG, né, trabalha a questão da divulgação científica também, tem um canal, né, depois ele divulga melhor, bem interessante, tá? Trabalha também na questão do ensino médio, na conexão com o ensino médio ali com cursinhos, né, populares, lá junto lá à comunidade. Então, agora é isso, eu passo a palavra a ele. Bem-vindos a todos novamente e agradeço a presença do professor Felipe nessa oficina. A palavra é sua, Felipe. Não, obrigado, né, assim, primeiramente, né, agradeço pelo convite, né, para poder participar, né, sempre bom ser chamado para poder falar de física, né, e também, né, fico feliz, né, de todo mundo que tem participado aqui para poder, né, ver exatamente essa oficina. Mas, bom, deixa eu compartilhar, né, aqui a tela, aí a gente começa, né, a discutir um pouquinho. Para poder ficar mais, né, dinâmico, mais agradável, qualquer dúvida que for surgindo, vocês podem perguntar no meio do caminho, não tem nenhum problema. E porque eu acho que, principalmente pela apresentação que eu fiz aqui agora, eu acredito que vai ser até mais agradável, né, caso tenha alguma pergunta no meio do caminho, porque fica mais fácil de tanto contextualizar a dúvida, né, enfim, eu coloquei vários efeitozinhos, assim, eu vou discutir, né, aqui na parte de buracos negros, vários efeitos, né, que eles geram, e aí, né, para não confundir depois no final, acabar embaralhando dúvida, assim que tiver a dúvida, só vocês perguntarem. Mas, bom, né, só, né, repetir o que já foi dito, né, meu nome é Felipe, né, faço parte aqui do GFT, né, só para quem tiver interesse também. O GFT é o Grupo de Física Fundamental, é o Grupo de Física Teórica Fundamental lá da FMG, né, é o grupo pequeno, né, está começando a tomar um pouco mais de forma, né, ele surgiu em 2017, quando meu orientador, o professor Nelson, ele entrou lá, na UFMG e começou, porque até então não tinha nenhum professor que trabalhasse com a parte de gravitação em si. E, bom, o assunto, né, hoje que eu vou comentar com vocês é a respeito da física dos buracos negros, né? Buracos negros dá para falar assim, por horas, dá para falar muita coisa a respeito de buracos negros, né? Tem muita física interessante envolvida nesses corpos. E de forma que sempre que eu vou fazer alguma apresentação relacionada a isso, eu sempre tenho que selecionar mais ou menos, né, tanto o público que vai estar recebendo, né, esse tipo de apresentação, quanto também exatamente aonde os buracos negros que eu vou focar, né? Só para poder pelo menos contextualizar a questão aqui da apresentação, o meu mestrado eu fiz na parte de buracos negros, né, especificamente um dos problemas de buracos negros, que é a termodinâmica de buracos negros. E, bom, e aí a minha ideia, né, principalmente até pelo convite que me foi feito para poder participar aqui da Semana de Física, né, eu fiz uma apresentação não focada na parte de termodinâmica, que é uma parte um pouco mais complicada, digamos assim, né? Ela leva em conta vários pré-requisitos, leva em conta conhecimentos prévios, né, que podem chegar até o final da graduação ou o início do mestrado, alguma coisa do tipo. Então a minha ideia, né, principalmente para esses próximos minutos, é apresentar um pouquinho sobre o que são buracos negros, principalmente para um público que esteja ali, né, numa primeira metade, assim, em qualquer momento da graduação vai dar para entender tranquilo, e principalmente discutir os aspectos qualitativos, né, quais são as características desses corpos, né, por que eles têm essas características, né, e, enfim, discutir um pouquinho, né, sobre esses corpos que fascinam todo mundo, né? E no final eu vou dar pelo menos uma ideia do que é a termodinâmica de buracos negros, bem qualitativa, né, de forma bem qualitativa, para que pelo menos quem tiver interesse, né, acabar gostando do tema, né, tenha pelo menos alguns parâmetros ali para, né, para poder seguir, né, ou enfim, para ter um certo direcionamento, né? Mas, bom, para discutir a respeito aqui de buracos negros, né, só para deixar claro, né, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu poderia fazer isso diferente, né, porém, por uma questão de costume, eu tô com tudo que eu for escrever aqui, né, eu vou estar levando em conta, aqui é só para que vocês não se assustem, aqui não, o meu objetivo não é fazer uma apresentação aqui técnica, né? Eu não vou ficar colocando, fazendo continha com vocês, o objetivo não é esse, né? O objetivo é realmente mostrar a física, discutir a física por trás, né, dos fenômenos envolvendo, alguns fenômenos, né, envolvendo os buracos negros.
Mas, eventualmente, né, como se trata de física, né, sempre vai aparecer, eu sempre vou colocar alguma expressãozinha só para ajudar a situar alguma coisa. Então, assim, eu não vou desenvolver, né, vão ter algumas contas, vão ter algumas equações que eu vou colocar aqui, que a princípio elas não são equações simples, mas o objetivo não é que vocês entendam todos os parâmetros das equações, o que for necessário entender delas, né, os parâmetros para a gente discutir, eu vou comentar, ok? Porém, eventualmente, pode ser que apareça alguma coisa conhecida, né, para alguns de vocês, e aí só para vocês não estranharem alguns termos que aparecem, tudo que eu for escrever aqui, né, em termos de equação, uso um sistema de unidades que a gente chama de sistema de unidades naturais. Ou seja, toda vez que aparecer velocidade da luz, né, que é c, toda vez que aparecer constante de gravitação universal, ou que aparecer h barra, aqui eu coloquei, apesar que só vai uma equaçãozinha só que poderia aparecer esse cara, né, que tem a ver com a quântica, todos esses caras aqui eu estou falando que valem 1, né, é possível usar um sistema de coordenadas em que todas essas constantes elas tenham, né, o valor unitário. E por que é bom fazer isso? Porque toda vez que você está trabalhando com relatividade, a constante C e a constante G são onipresentes, né? Relatividade especial sempre aparece C, que é a velocidade da luz, né, por construção. A relatividade geral sempre vai aparecer a constante da gravitação, e tudo que envolve mecânica quântica sempre vai aparecer o H barra. Como essas constantes aparecem muitas vezes, e assim, e elas não mudam a física qualitativa do problema, né? Elas servem para colocar ali para que a gente saiba exatamente qual que é a relação numérica, mas as relações funcionais das equações elas sempre são mantidas. É conveniente fazer isso. E lá no final, né, quando você achar conveniente, quando você quiser usar o resultado por balanço de unidade, é possível colocar esses caras. Então, por exemplo, quando a gente fala que C é igual a 1, a gente está falando nesse termo de unidades que metro é igual a segundo. Quando está falando que G é igual a 1, enfim, você pode mostrar uma certa equivalência entre as unidades. E aí, no final, né, você vê qual que é a unidade da grandeza que você chegou, qual que é a unidade que você obteve, e aí você coloca esses fatores até ajeitar a unidade. Né? Aqui eu estou colocando só para vocês não estranharem, caso vocês falem assim, opa, está faltando uma constante. Não está faltando não, é só porque é bem mais simples, facilita muito as contas fazer desse jeito. Mas bom, para a gente poder falar de buracos negros, né, a primeira pergunta que vem, né, naturalmente, é o que são buracos negros, né? E porque, né, claro, se eu for discutir a física deles, a gente tem que entender um pouquinho melhor o que eles são, né? E uma coisa, pelo menos, que eu queria discutir é que muitas vezes a gente pensa em buracos negros como algo vindo só da relatividade, mas a noção de buracos negros ela é até anterior à relatividade, né? Já ali em torno entre 1700 e, na verdade, entre 1800 e 1900, né, ou seja, ali no século anterior à relatividade ser proposta, já se tinham algumas noções do que poderiam ser esses buracos negros, já tinham algumas idealizações. Né? Então, no ponto de vista sem relatividade, o que seria a noção de um buraco negro? Né, ela seria algo, né, seria um corpo que a gente vai pensar neles em termos da velocidade de escape. Né? A gente aprende, inclusive desde o ensino médio, que né, a gente tem um campo gravitacional, a gente sabe pela lei da gravitação universal, né, deixa eu até colocar aqui um ponteiro, né, eu acho que, aqui ó, peraí, pronto, assim fica mais destacado, né, mas enfim, a gente já sabe desde o ensino médio que, pela lei da gravitação universal, que o campo gravitacional que algum corpo massivo exerce, ele decai com a distância. Então a gente sabe que quanto né, mais para cima a gente for jogar um corpo, mais ele vai subir, vai chegar um momento que ele vai descer, ok? Mas quanto mais esse corpo vai ficando distante da Terra, que nesse nosso exemplo, menor vai ser a gravidade dele. Então a gente poderia pensar, será que tem alguma velocidade que eu possa jogar um corpo para cima que ele nunca mais vai voltar? Porque ele vai estar rápido o suficiente para que a força gravitacional não consiga puxar ele de volta? E a resposta é sim. Né? Isso é o que a gente chama de velocidade de escape. Como é que a gente faz para descobrir, para calcular a velocidade de escape? Para a gente calcular a velocidade de escape, o que a gente faz né, fazendo continhas ali de conservação de energia, basicamente, o que a gente faz energia cinética é igual a energia potencial gravitacional, exatamente né, aqui em cima. Ok? Quando a gente tem essa condição daqui, é exatamente a condição para a gente determinar a velocidade de escape. Né? Aqui, né, só comentando, né, para quem estiver mais acostumado, aqui aparece um G, né, uma constante da gravitação, só que ela está valendo 1, por isso que aqui não apareceu, ok? E aí, qual que seria a noção de um buraco negro? Será que existe algum corpo que a gravidade é tão intensa que a luz não consegue sair da atração gravitacional, levando em conta ali né, que a luz é algum corpo, é um corpo que pode ser atraído pela gravidade? Né, porque, relembrando, até bem antigamente, né, até nas próprias ideias do Newton, existiam modelos corpusculares da luz, né, há muitos anos atrás. Né, e aí, por conta disso, que a gente poderia pensar qual que deveria ser
né, o raio, né, de um corpo que tem uma determinada massa qualquer, né, vamos supor que aqui a gente tem um corpo de massa m, qual que tem que ser o raio dele para que a gravidade dele seja tão intensa que nem a luz, né, querendo sair do campo gravitacional, consiga realmente sair dessa influência. Para a gente fazer isso, basta que a gente colocar aqui, em vez da velocidade, colocar a velocidade da luz, né? E a partir disso a gente chega numa relação aqui de que R é igual a 2 vezes a massa, né? E é fácil ver essa relação, né? Como C aqui é igual a 1, aí é basicamente colocar V aqui igual a 1 e aí a gente obtém essa relação, né? Quem quiser, quem tiver se sentindo incomodado, né, com essa relação aqui, né, de aqui tem uma coisa de distância, aqui tem uma unidade de massa, os dois estarem iguais, né, por conta do sistema de unidades, vocês vão ver que dá para colocar fatores aqui, né, de forma a isso ficar certinho. É só você colocar um G e dividir por C ao quadrado. Vocês vão ver que vai ficar certinho o balanço de unidades, ok? Mas enfim, uma coisa bem interessante até é que esse raciocínio, né, apesar de ser bem rudimentar, apesar de não ter conexão nenhuma com a noção de fato de buracos negros que a gente tem atualmente, né, moderna com a relatividade, de forma inacreditável, ela retorna exatamente o raio de um buraco negro. Né? Isso é até um caso bem interessante, né? Mas, enfim, seria uma noção clássica, né? Sem clássica não, né? O correto seria falar clássico, porque a gente usa clássico para sem quântica, né? Relatividade ao pé da letra é clássico. Mas, enfim, isso aqui é uma noção sem relatividade. Agora, qual que é a noção de buracos negros com relatividade? Né? Para a gente ter uma noção, né, do que é a definição de fato de buracos negros, né? E aí, quando eu falo qual que é a noção do que são buracos negros, né, eu quero mais do que aquela noção qualitativa, né, de são corpos massivos o suficientes para que nem a luz consiga escapar. Essa noção, ela não faz distinção se existe relatividade ou não. Então, pensando no ponto de vista, né, que leve em conta a relatividade, num ponto de vista mais formal, mais fisicamente bem fundamentado, com relatividade, como é que a gente faz para entender, para definir o que é um buraco negro? Para a gente fazer isso, para eu poder comentar, eu vou fazer uma leve digressão com vocês, porque para que a gente entenda exatamente o que é um buraco negro, a gente precisa entender, pelo menos qualitativamente, o que é uma métrica. Okay? O que é a métrica de um espaço? Aqui eu fiz um esquema bem simples, que é o seguinte, né? Para a gente entender o que é a métrica, porque na relatividade a métrica ela é primordial, a ideia é o seguinte, imagina que você pega um plano cartesiano qualquer, né? Que aqui eu estou colocando em termos das coordenadas x, y, né? E aqui eu fiz uma grade, né, desse sistema de coordenadas x, y. Aí imagina que é o seguinte, imagina que você quer saber qual que é a distância entre esses dois pontos, okay? Entre esses dois pontos vermelhos que eu coloquei. Como é que a gente faz para descobrir essa distância? Bom, a gente pega a linha que separa esses caras, né, e para calcular a distância entre esses pontos, o que a gente faz? A gente cria aqui, né, a gente completa um triângulo retângulo, né, em que aqui vai ser o que eu estou chamando de ΔX, né, essa parte aqui na horizontal, essa parte aqui na vertical que eu estou chamando de ΔY, e esse L é exatamente o comprimento que a gente quer calcular. E a gente faz Pitágoras, né, bem simples. Aqui, uma outra forma que, inclusive, matematicamente é bem mais conveniente para a gente tratar esse tipo de relação, e até para a relatividade é muito mais importante para a gente, é o seguinte, a gente também poderia fazer esse cara fazendo o quê? Em vez de completar um único triângulo retângulo muito grande, a gente poderia, na verdade, fazer um picote, né, desse triângulo retângulo, fazer um monte de mini triângulos retângulos. Né? E aí, para cada um desses triangulinhos aqui, cada esse pedacinho na horizontal eu estou chamando de dx, porque é um tamanho x muito pequeno, e para cada tamanho na vertical eu estou chamando de um dy, que é um dy muito pequeno, né, um ΔY muito pequeno. E aí, claro, né, cada um desses caras vai ter uma pequena hipotenusa que eu estou chamando de dl. Reparem que essa informação, essa forma de calcular e essa forma, elas têm a mesma informação, né? Só que essa daqui, num ponto de vista do cálculo, é mais fácil, né? Porque a gente pode relacionar esses caras com derivadas, é mais tranquilo. E para a relatividade isso é muito importante. Por quê? Porque a gente sabe que o espaço, de uma maneira geral, ele pode ser curvo, né? Não necessariamente o espaço é plano. E a gente sabe que Pitágoras, que é essa relação, ela vale para espaço plano. Então, é complicado, né? Como é que a gente faz, então, para descrever um espaço curvo? No caso, é importante, esse picote daqui é bem importante, porque vocês devem se lembrar, inclusive do cálculo, que quando vocês têm uma curva qualquer, se vocês derem um zoom muito grande em qualquer curva, ela vai ficar aproximadamente reta, que é a ideia de fase derivada, né? Tudo que é curvo, quando você aproxima, fica aproximadamente reto, aproximadamente plano. A mesma coisa acontece com o espaço, né? Por mais que o nosso espaço seja curvo, quando a gente dá um zoom muito grande em alguma região do espaço, ele vai se tornar aproximadamente plano. Então, mesmo que o espaço for curvo, a gente pode continuar utilizando essas relações planas em regiões muito pequenininhas, né? Porque o espaço é aproximadamente plano. Isso, inclusive, é uma forma de você anunciar aquele princípio da equivalência, né? Que foi o que o Einstein fez. Enfim, é a forma matematicamente mais viável, né, mais conveniente da gente representar o princípio da equivalência. Mas, enfim, esse cara daqui é Pitágoras. E o que a gente chama da métrica
é basicamente, né, a métrica não é uma matriz, a métrica é um objeto que eu não vou ficar divagando aqui, é um objeto que é um tensor, mas a gente pode representá-lo quando a gente coloca um sistema de coordenadas em termos de uma matriz. Então vocês podem pensar que ele é um objeto tipo uma matriz. E como é que ele é construído? Ele é construído o seguinte, onde tem esses termos dx quadrado e dy quadrado, se vocês repararem, tem um fator 1 aqui na frente, certo? 1 multiplicando. Por isso que aqui aparece 1 na diagonal principal. Esse cara daqui é o termo que multiplica o dx quadrado, esse cara daqui é o termo que multiplica o dy quadrado. E os termos fora da diagonal são os termos que poderiam aparecer caso aqui, na distância, aparecesse um termo dx dy, né, um termo misturado. Então, na prática, a métrica é o que vai falar para a gente qual que é a natureza do nosso espaço. Né? Se o espaço for curvo, a relação aqui, né, desse comprimento para as coordenadas poderia não ser óbvio. Né? Aqui poderiam aparecer funções, poderiam aparecer relações bem diferentes que não seriam o Teorema de Pitágoras. E essas relações estariam simbolizadas por esse G. Aqui tem 2 índices porque é uma matriz 2 por 2 aqui. Mas enfim, então é isso que é basicamente a métrica. A métrica ela te fala como é que você faz para calcular distâncias nas regiões do espaço. Porque com essas distâncias você tem uma noção se o espaço é plano ou não. Né? Se o espaço é curvo ou se o espaço é plano. E ela carrega a informação da curvatura de uma forma indireta. Bom, dado isso, no caso, né, como é que a gente faz para definir buracos negros? Né? Da mesma forma que a gente tem, né, quando a gente quer descobrir como é que é a dinâmica de um sistema físico na mecânica clássica, a gente usa a segunda lei de Newton, existe, entre aspas, a segunda lei de Newton do contexto da relatividade, que é a equação de Einstein, que é essa equação daqui, não vou ficar divagando a respeito dela, ok? Mas o mais importante aqui, só que eu gostaria de divagar com vocês, né, só para comentar o que ela significa, é porque todo problema que você for de relatividade, ele é baseado na equação de Einstein. Porque é a equação de Einstein que te fala como é que o espaço se curva. Então, só para vocês poderem entender a física do problema, esse R daqui é o tensor, que é um objeto que a gente chama de tensor de curvatura de Hit. Ele é uma função da métrica. Ele carrega, de alguma forma, uma certa informação da curvatura. Então, reparem que, por conta disso, desse lado esquerdo, a gente tem informações da geometria do espaço. A gente tem informação como é que a gente calcula distâncias no espaço, e tanto esse R quanto esse R daqui, né, informações de como é que a gente... da curvatura do nosso espaço. Enquanto do lado direito tem esse T. Esse T daqui, ele é o que a gente chama do tensor de energia-momento. Então, a gente fala como é que é a distribuição de matéria, energia e momento no espaço. Ou seja, lado esquerdo, geometria, lado direito, energia, né, e massa e momento. O que está falando é o quê? O que essa relação te fala é basicamente, dado que você tem massa, dado que você tem energia, dado que você tem momento, né, dado que você tem grandezas físicas que têm, né, exatamente energia de alguma forma, como é que elas vão curvar o espaço. Então, essa é a equação de Einstein. Qualquer problema, inclusive de buracos negros, tem que partir dessa expressão. Ela não é uma expressão muito simples de ser trabalhada, é não linear, aqui está contido. Na verdade, 10 equações são acopladas, não homogêneas, de segunda ordem, enfim, tudo que vocês pensarem de complicações, essa expressão tem. E, inclusive, por conta disso, o próprio Einstein, em 1915, quando publicou a equação, né, da equação da relatividade, ele achava que nunca ia ter solução analítica, isso em 1915. Aí, um ano depois, em 1916, né, o físico, né, o Schwarzschild, ele obteve a primeira solução. Exata e analítica para a equação de Einstein. Né? Você vê que tem físico que não brinca em serviço. Qual que era a ideia? E aí essa construção aqui do Schwarzschild é a construção do que a gente tem, pelo menos, como um buraco negro. Okay? O Schwarzschild, quando pegou a solução de um buraco negro, né, na verdade ele não estava procurando buracos negros, até porque na época ninguém nunca achava que buracos negros poderiam se formar, eu vou discutir isso mais tarde. Mas, enfim, o que o Schwarzschild fez foi o seguinte, como é que fica o espaço-tempo, como é que é a curvatura do nosso espaço, né, como ele se curva, quando você tem um corpo que ele é esfericamente simétrico. Okay? Ou seja, um corpo que você pode rodar ele à vontade, que ele é exatamente idêntico. Né? Poderia ser como se fosse uma estrela, um planeta, né? Que rode muito pouquinho ou que esteja parado, enfim, como é que é a solução desse cara? E aí o que ele obteve foi, enfim, ele obteve uma solução que só para vocês entenderem, né, eu coloquei aqui o seguinte, se você não tem nada no espaço, absolutamente nada no espaço, a métrica do seu espaço ela é dada por esse cara daqui. Se vocês forem reparar, né, no que eu tinha escrito antes, reparem que aqui, quando eu falei de distâncias, apareceu dx e dy, certo? Que são distâncias do espaço. Quando a gente vai para a relatividade, já devem ter ouvido falar, né, isso é um estereótipo da relatividade, que o tempo também está envolvido, né, no jogo. Né? A gente sabe que o tempo é uma coordenada no espaço. Então, obviamente, quando você vai fazer a descrição do seu espaço-tempo, o tempo também é uma coordenada, por isso que ele aparece aqui.
Okay? Ele até aparece com um sinal negativo para poder distinguir de espaço, ok? Mas enfim, quando você tem um espaço plano que não tem absolutamente nada, você tem esse cara daqui, ok? Esse cara daqui, tranquilão. Se você tira esse dt ao quadrado, você tem exatamente um R3, né? Sem exatamente o espaço R3, com esse cara daqui fica um espaço o que a gente chama de espaço de Minkowski. Então, quando não tem nada no espaço, o espaço é plano, é simbolizado por esse cara daqui. Okay? Independente do que isso significa, ele é representado por esse cara. Quando você coloca um corpo com massa, esfericamente simétrico, que foi o que o Schwarzschild calculou, em vez dessa solução, você obtém essa. Se vocês forem reparar a diferença, e é só essa diferença que eu quero que vocês reparem aqui, é o termo que multiplica o dt quadrado e o termo que multiplica o dr quadrado. Ok? Esse cara daqui, os termos que multiplicam são 1, e aqui aparecem esses termos, esses dois termos aqui. Ok? O que isso significa? Significa que quando você coloca um corpo com massa, ele modifica a geometria do seu espaço. Então perceba que aqui, como apareceu um termo que multiplica, que está junto com o dt quadrado, significa que vai acontecer o tempo vai passar a se curvar, digamos assim, e o espaço vai passar a se curvar. O que significa o tempo passar a se curvar? Significa que o tempo ele pode esticar ou comprimir. Então o tempo pode passar diferente pelo fato de existir massa, né, de estar modificando a geometria. E aqui as distâncias também, né, podem mudar. Aqui podem não, né, elas mudam, como é evidenciado aqui por esse termo a mais, ok? É isso que é importante. Existe uma mudança tanto da forma que você quantifica comprimentos, quanto na forma que você quantifica o tempo. É isso que essa solução está falando para a gente, ok? E, bom, né, como é que a gente consegue, pelo menos, entender minimamente esse cara? Porque quando eu coloco essa solução, você poderia falar para mim o seguinte, beleza, Felipe, essa daqui é a solução, mas como é que eu interpreto isso? Isso aqui serve para quê? O que eu faço com isso? Como é que eu consigo entender o que é um buraco negro com esse cara daqui? Ok? O que essa solução daqui, ela fala para a gente? O que ela fala é o seguinte, né? Vamos entender um pouquinho, né, a respeito desse cara, primeiro, vendo o que essa expressão retorna para a gente de mais óbvio, ok? Vamos lá, todo mundo deve concordar comigo que se a gente vai pegar, né, distâncias no espaço, obviamente essas distâncias têm que ser finitas, né? Porém, se vocês repararem nesses dois termos, existem duas distâncias em relação ao centro do corpo qualquer com massa que é problemático. Que é o R igual a 0 e o R igual a 2m. Se vocês repararem, olha só que interessante. Qualquer valor de R diferente desses dois caras, isso aqui não tem nenhum problema. Nada vai dar zero, nada vai divergir, nenhum problema. Agora reparem o seguinte, se o R é igual a 0, esse termo daqui explode. E aí, enfim, essa expressão não é bem definida. O que significa? Significa que, aparentemente, as noções de tempo e espaço, elas não são bem definidas na origem, no centro do corpo, que a gente está levando em conta com massa m. Além disso, percebam que se a gente coloca R igual a 2m, esse cara daqui vai ficar igual a 1, e aí esse parênteses aqui vai zerar, e esse cara daqui também vai zerar, só como está menos 1 que vai ficar infinito. Então dá a impressão que quando R for igual a 2m, né, exatamente nessa distância daqui em relação ao centro do nosso corpo com massa, que a gente está pensando aqui como é que é a solução, parece que as noções de espaço e tempo também não são bem comportadas. Sempre que isso acontece, sempre que alguma coisa dá zero ou que diverge, a gente fala que esses caras aqui são singularidades, né? Ou pelo menos aparentes singularidades. Um ponto só importante que eu gostaria de enfatizar aqui é que é o seguinte, essa realmente é a solução de um buraco negro. Ok? Mas só para vocês terem uma ideia, só para poder deixar claro aqui um aspecto que inclusive gera bastante dúvida, essa solução ela é uma solução no vácuo. O que significa? Significa que qualquer corpo que tenha massa m esteja parado, qualquer corpo com massa m, ele vai modificar o espaço-tempo por essa expressão. Ok? Mas essa expressão só vale para o lado de fora do corpo. Então, por exemplo, se você pega qual é o campo gravitacional do Sol? Você pode levar em conta essa expressão. E o da Terra? Você pode levar em conta essa expressão. E o de um buraco negro? Você pode levar em conta essa expressão. Qual é a diferença entre eles? A Terra ela tem um raio de mais ou menos 6.300 quilômetros. Significa que essa solução ela é válida a partir do raio da Terra, para a parte de fora da Terra. E para a parte de dentro? Para a parte de dentro a solução é extremamente complicada, depende de como é que o interior da Terra é, enfim. Essa solução daqui ela vale só para o exterior, ok? E aí eu vou fazer a distinção para vocês mais para frente, quando a gente for discutir a respeito desses caras aqui. Nos próximos slides a gente vai fazer uma distinção de o que significa esse cara daqui representar um buraco negro e não o planeta Terra, por exemplo, ok? Mas bom, um ponto importante, né, só voltando à discussão, é que parece que essa solução ela dá problema em R igual a 0 e R igual a 2m. Porém, na prática, ela não tem nada de errado com o nosso espaço,
em R igual a 2M. O problema é só com R igual a 0. Mas aí você pode chegar e falar, mas Felipe, quando a gente coloca 2M aqui, esses caras dão infinito ou zero. Isso não significa que tem algum problema com essa distância? E a resposta é não. E uma analogia para isso é que é o seguinte, né, uma analogia que eu gosto de mostrar. Por que esse cara daqui parece que dá problema, mas na verdade não dá? É quando a gente pega o mapa mundi, ok? Olha só, esse cara daqui é uma planificação do nosso globo, ok? E, obviamente, né, vocês devem saber, né, até inclusive desde o colégio, que quando a gente tem um globo, toda vez que a gente vai representar ele num plano, toda vez que a gente vai planificar o globo, a gente precisa de alguma forma gerar alguma deformação. Né? Não dá para você ser fiel em todos os aspectos do globo, porque você não consegue pegar uma esfera e colocar num plano sem que haja deformações. Então, essa aqui é uma das projeções, é uma das planificações famosas, né? E uma coisa que é importante, né, dessa planificação é que é o seguinte: eu não sei se vocês já se perguntaram quando aparece um mapa desse, que é o seguinte: aonde que está o Polo Norte ou o Polo Sul? Eu vou primeiro falar do Polo Sul, mas vale a mesma coisa para o Polo Norte. Onde é que está o Polo Sul? Ok? E quando eu digo Polo Sul, é o ponto correspondente ao Polo Sul, aquele ponto perfeito que está no Polo Sul. Se vocês pararem para pensar um pouco, o Polo Sul, o ponto do Polo Sul, nessa planificação corresponde a toda essa linha reta. Para que a gente possa planificar, para que essa planificação possa existir, a gente teve que pegar um único ponto e transformar ele nessa reta. Então, se você tiver esse mapa e você quiser embrulhar ele num globo, você vai ter que fazer com que toda essa linha aqui embaixo, ela se transforme em um único ponto. É a mesma coisa aqui para cima. O que significa? Significa o seguinte, né? Imagina, significa que as distâncias perto dessa região aqui, exatamente no polo, não são bem determinadas. Mas, ou seja, eu não sei se vocês já fizeram isso ou não, né? Enfim, se alguém está assistindo não fez, depois eu sugiro vocês procurarem na internet, é bem simples. Se vocês já foram procurar rotas de avião, né? Um caminho qualquer que algum avião fez, ok? Existem algumas rotas que elas passam perto, né, do que elas passam aqui embaixo. Né? Se vocês forem reparar, qualquer desenho de avião que passe perto do Polo Sul, vocês vão ver que ele faz um desenho muito louco, eles fazem uma trajetória muito absurda quando ele está aqui perto, certo? Esse tipo de planificação ele é muito bom quando você vai tratar de distâncias que estão aqui no miolo. Quanto mais aqui para o Polo Sul e para o Polo Norte você vai, menos esses caras representam bem. Se você desenhasse a trajetória de um corpo que passa pelo Polo Norte, esse cara daqui não seria uma boa representação. Por quê? Porque todo esse cara daqui, na verdade, é um ponto só. Então pareceria que tem algum problema com o planeta Terra no Polo Norte e no Polo Sul, se você usasse esse sistema de coordenadas para poder descrever o movimento de um corpo. Mas a gente sabe que não tem nada de errado com o Polo Norte nem com o Polo Sul. Né? Se você fizer uma descrição, vai parecer que tem algum problema. Por quê? Porque esse seu sistema de coordenadas, essa forma que você planificou, ela é muito boa para tratar o meio do globo, mas ela é horrível para tratar os polos. Então, se você quiser tratar os polos, você vai precisar de um outro sistema de coordenadas. A mesma coisa acontece com esse R igual a 2M. Não é que existe um problema no espaço-tempo nesse R igual a 2M, quando a gente analisa essa expressão. Só significa que esse sistema de coordenadas não é um bom sistema de coordenadas para a gente tratar quando a gente está em cima desse R igual a 2M. Ok? É basicamente isso, ok? Então é só porque isso aqui é o que a gente chama de uma singularidade de coordenadas, isso aqui, o R igual a 0, que a gente chama de uma singularidade real. Eu vou discutir o que é isso com vocês, mas porque isso tudo tem a ver com o que é um buraco negro de fato. E aí vem a questão, né? Como é que a gente faz para interpretar aquela métrica? Né? Como é que a gente faz para ter uma ideia do que ela representa? Né? Como é que a gente pode ter uma ideia da geometria do espaço a partir dela? Para fazer isso, né, que vai ser o que a gente vai discutir, e depois eu comentar vários fenômenos interessantes, através do que a gente chama dos cones de luz. Ok? Se vocês procurarem, né, talvez alguns já tenham tido contato, se vocês procurarem por cone de luz, vocês vão ver alguma coisa desse tipo. Né? Eu tenho sempre essa representação. Né? Que na prática, né, eu coloquei aqui só porque é bem clichê você encontrar esse tipo de representação, mas o cone de luz nada mais é do que o seguinte: pega um diagrama do seu espaço que seja o espaço na horizontal e o tempo na vertical. Ok? Lembrando aqui, a gente está levando em conta que a velocidade da luz é igual a 1, ok? Aí você poderia pensar o seguinte: imagina que a gente está analisando alguma coisa aqui bem no x igual a 0 e no t igual a 0. Se você emite um pulso de luz, o pulso de luz, se vocês forem parar para pensar, ele vai seguir exatamente em cima dessa linha vermelha. Por quê? Porque se a velocidade da luz é igual a 1, significa que nesse diagrama, a luz vai fazer exatamente essa trajetória, né? Aqui vai para x positivo, aqui vai para x negativo. Ok? Esse cara daqui, o que significa? Significa que qualquer coisa que se propaga mais devagar do que a luz,
ela vai sempre, a trajetória vai estar sempre dentro do cone de luz, ok? Por quê? Porque o gráfico vai estar menos inclinado com relação ao tempo. E a gente já sabe da mecânica, né? Que quando você tem um gráfico de posição em função do tempo, quanto menor a inclinação, menor a velocidade, né? Então, toda vez que você tem um cone de luz, você consegue ter uma ideia de causalidade também, né? Mas enfim, o mais importante dos cones de luz é que eles te falam o quê? Em cima do cone de luz é exatamente as direções em que a luz, né, pode andar. No interior do cone de luz é exatamente estão contidas as trajetórias que os corpos gerais, né, que andam mais devagar que a luz, podem caminhar, ok? E relembrando, gente, qualquer dúvida que vocês tenham, né, com relação a qualquer coisa que eu falar, vocês podem, né, falar em qualquer momento, que a gente para discutir antes de continuar, ok? Mas, bom, e toda vez que a gente vai analisar alguma métrica, é muito conveniente a gente analisar em termos dos cones de luz. Porque quando a gente coloca os cones de luz e a gente analisa o comportamento deles no espaço, a gente tem uma noção de para onde a luz pode se propagar e para onde os corpos com massa podem se propagar. Ok? E aí, quando a gente vai analisar essa métrica daqui, que é o que eu comentei com vocês, né, que foi o que o Schwarzschild chegou, e que é o que a gente chama de um buraco negro, se a gente for analisar esses caras daqui para todos os pontos do espaço, a gente vai obter essa representação. Esse RS é o R igual a 2M, né, que é o que parece que tem problema. Se vocês forem reparar aqui, não tem nada, os cones de luz em cima desse R igual a 2M, eles não tem nenhum problema com eles estão ali na boa deles, estão tranquilões, né? Por isso que eu comentei para vocês que o R igual a 2M não é um problema de fato. Mas olha só, reparem o seguinte, o que essa expressão está falando para a gente? E depois eu vou explicá-la para vocês com um desenho, né, um pouquinho mais tosco, mas que é um desenho que dá para entender bem essa ideia, ok? Olha só, vamos pegar fora dessa região, à direita, para raios maiores do que 2M. Vocês repararam, olha só, vamos pegar esse cone de luz daqui. Esse cone de luz ele está relativamente longe aqui desse R igual a 2M. Repara que esse cone de luz ele tá aberto, tem uma parte do cone que está para a direita e uma parte está para a esquerda. O que significa? Se você emitir um pulso de luz, a luz ela só pode se propagar em cima desse cone. O que significa? Olha só, a luz que se propaga nessa parte do cone, ela está saindo, ela está indo para fora desse corpo que a gente vai definir como sendo um buraco negro, certo? Então perceba, aqui a luz ela pode ir para R crescente ou para R decrescente, certo? Dependendo de como você emite a luz. Reparem isso, ok? Porque tem uma parte do cone de luz que está voltada para raios maiores, ela vai lá para infinito, em R infinito, e se a luz vai para essa outra parte, né, aqui na esquerda, ela vai para os raios indo para zero. Ok? Porém, se vocês forem reparar, os cones de luz eles vão se curvando à medida que a gente chega perto desse RS. Reparem que em cima desse RS, uma parte do cone de luz ela está na vertical. O que significa? Significa que se alguma coisa tá. Se você emite um pulso de luz bem aqui em cima, esse pulso de luz não consegue ir para raios maiores. Ok? Eu vou discutir isso com vocês, o que significa. Você consegue ficar ou parado em RS, ou você consegue entrar para R's menores. E reparem esse cara daqui para o cone de luz. Esse cone de luz aqui para dentro de RS, ele está todo virado para dentro. Significa que se você está aqui dentro, nem mesmo a luz, que é a coisa mais rápida que a gente conhece, ela consegue ir para R's maiores. Toda a luz ela está confinada a ir para R's menores. Como é que a gente consegue entender esses cones de luz daqui qualitativamente? Ok? Como é que a gente consegue entender essa representação? Para poder, né, entender isso, eu fiz aqui uns desenhozinhos, né, específicos, né, enfim, que eu só reenfatizei, né, que para RS menor, né, para R's menores do que RS, o cone está todo voltado para cá. Isso parece um comportamento esquisito, mas o que isso significa na prática? Né? Aí aqui eu fiz um desenhozinho, né, representativo, que é o seguinte: imagina que a gente tem um corpo esférico, né, bonitinho, com massa mzão, e aqui a gente tem uma pessoa que está em cima desse corpo. E essa pessoa vai segurar uma lanterna, né, e ela vai emitir pulsos com essa lanterna, e tem uma pessoa lá no infinito, bem longe, que está observando essa pessoa lá dentro. Imagine que essa pessoa ela vai emitir pulsos a uma determinada frequência em específico. Ok? Sei lá, a cada segundo ela emite um pulso de luz, ou a cada 3 segundos, não interessa. O que interessa é que a cada intervalo de tempo específico ela vai emitir um pulso. Então eu representei aqui por esses 3 pulsos. Como é que essa pessoa lá longe vai perceber esses 3 pulsos? Ela vai perceber esses pulsos chegando mais distantes. Se esse cara daqui emitiu cada pulso a cada 1 segundo, por exemplo, essa pessoa lá longe, ela vai enxergar esses pulsos, por exemplo, a 2 segundos de distância um do outro, a 3 segundos. Ela vai enxergar esses pulsos em uma frequência menor.
E essa frequência vai depender da massa desse corpo. Por que a gente pode falar isso? Exatamente por conta daquele resultado. É isso que essa expressão está falando para a gente. Como eu comentei com vocês, olha só, apareceu esse termo daqui junto com esse dt quadrado. Significa que o tempo passa diferente dependendo da distância que você está. Olha como é que isso é importante. O termo que envolve o tempo na métrica, existe uma dependência com raio. Então, dependendo da onde você está, né, se para raios maiores ou menores, o tempo vai passar diferente para você. Então, por conta disso, né, como frequência tem a ver com intervalo de tempo, a frequência que esse cara daqui emite não vai ser a mesma frequência que esse cara observa. Por quê? Porque o tempo para esse cara realmente passa diferente desse, ok? Essa é a relação. E, bom, né, beleza. A partir disso, o que a gente pode pensar? O que acontece se eu vou aumentando a massa desse corpo? O que vai acontecer? Ó, aumentei um pouquinho a massa, reparem que o espaçamento vai aumentar. Aumentei a massa de novo, os pulsos vão ficar mais espaçados. Cada vez mais que eu vou aumentando a massa desse corpo, mais esse cara lá longe vai perceber os pulsos mais espaçados. Agora, né, vamos fazer um certo raciocínio. Será que existe uma massa específica, que essa distância entre os pulsos, o tempo entre eles vai ficar infinito? E a resposta é existe. Vai chegar um certo momento que a massa vai ser tão grande que essa pessoa, quando ela emitir o pulso de luz, o pulso nem vai andar para frente, ele vai ficar parado. E o pulso de luz realmente vai ficar parado. Ok? Vai ficar paradinho. O que acontece se a gente começar a aumentar um pouquinho mais, se a gente aumentar mais um pouquinho essa massa? Se a gente aumentar mais um pouquinho essa massa, o que vai acontecer é que o pulso de luz que está sendo emitido para fora desse corpo, ele vai ser para dentro. Então a pessoa aperta a lanterna e em vez da luz ir para frente, ela instantaneamente vai para trás. Ela não vai nem para frente e depois volta. Não, você aperta para fora e ela vai para dentro. E ela vai em direção ao centro, né, desse corpo com massa. Né? Agora olha só, se a luz que esse cara emite, né, ou seja, a luz que está em cima, a luz desse cara daqui, né, desse corpo, se essa luz ela não consegue chegar no observador lá do infinito, como é que ele vai ver esse objeto? Ele vai ver como algo preto. Por quê? Porque o preto é a forma que a gente não... a cor preta, ela é a cor que... de quando a gente não tem excitação, né, dos nossos receptores nos olhos. Né? Então, se não chega a luz, a pessoa não vê nada, vai ver simplesmente uma escuridão ali. Ok? E é exatamente por isso que a gente chama, né, corpos com uma massa específica, e aí eu vou comentar a ideia para vocês, como sendo buracos negros. Né? Porque realmente nada sai deles. Né? Esse desenho que eu acabei de representar é exatamente esse cara daqui. Ok? Reparem, olha só. Né, eu comentei com vocês que quanto mais... Porque, reparem que é o seguinte, nesse caso daqui eu estou colocando, né, os cones de luz em função da distância. Só que eu comentei com vocês que essa distância daqui é o R igual a 2m, certo? Então, o que significa? Significa que o processo da gente ir aumentando essa massa seria equivalente, nesse diagrama daqui, a gente analisar situações em que o R vai diminuindo. Porque eu não comentei com vocês que esse RS vale 2m, então se eu aumento a massa, eu estou aumentando o valor desse raio, e eu estou fazendo com que o cone de luz que a gente está analisando fique cada vez mais próximo dele. Então, no início, reparem que quando a massa é muito pequena, né, enfim, o cone de luz vai ficar praticamente um cone normal, né, bonitinho. À medida que a gente vai aumentando a massa, a gente vai fazendo com que esse cone de luz ele vai ficando mais próximo desse RS. E olha só, e aí esse cone vai ficando cada vez mais curvo. O que significa ficar cada vez mais curvo? Significa que, olha só, imagina que a gente tenha um R específico. Esse cone de luz daqui, o R, como ele está mais inclinado, essa parte do cone de luz ela vai chegar mais fácil em um determinado R do que a parte do que a luz emitida por esse cone de luz aqui, certo? Porque como está menos inclinado, olha só, vai ter que percorrer uma distância muito maior para poder chegar na mesma distância, para poder chegar no mesmo lugar. Por isso que as frequências vão reduzindo. Esse momento em específico em que a luz fica parada é exatamente o momento em que essa massa é tal que o ponto onde a lanterna está sendo emitida fica parado, certo? A luz fica parada. Que seria exatamente a situação em que a lanterna está exatamente em cima desse raio, que é o que a gente chama de horizonte de eventos, a borda de um buraco negro. E o momento que eu representei para vocês, que é o momento em que a massa ela é tal que a luz vai para dentro desse corpo instantaneamente, seria o momento exatamente que esse cone de luz está virado. Quando você está dentro desse RS, que a gente chama de horizonte de eventos, o que acontece é que o para fora vira para dentro. Você não tem mais a direção para fora do buraco negro. Todas as direções, o para dentro continua para dentro e o para fora vira para dentro,
certo? E é por isso que a gente fala que nada consegue escapar. Porque se nem a luz consegue escapar, e todas as trajetórias de corpos mais devagar do que a luz estão restritas a viajar dentro do cone de luz, a gente tem exatamente um buraco negro. Então, na prática, o que significa um buraco negro? Eu comentei para vocês que essa solução ela vale para qualquer corpo, para qualquer objeto esférico parado. Né? Poderia servir para a Terra, poderia servir para o Sol. Qual que é a diferença? A diferença para um buraco negro é que toda a massa, para ser um buraco negro, toda a massa do corpo tem que estar contida em um raio menor do que esse RS. Ok? Aí a gente fala que isso é um buraco negro. Se o corpo, né, se for um corpo esférico com um raio maior do que esse RS, aí ele não é um buraco negro. Um grande exemplo disso é a Terra. Né, a gente poderia pensar qual que é o raio que a Terra teria que ter. Né, a gente teria que comprimir a Terra até qual raio, né, até uma esfera de qual raio para que ela virasse um buraco negro. Isso aí seria menos do que 1 metro. Acho que, se não me engano, é algo em torno de 9 centímetros. É um trem desse. É bem pequenininho. Certo? E aí, no caso, por isso que a Terra não é um buraco negro, ok? Então, para ser um buraco negro, a massa tem que, necessariamente, né, de alguma forma, né, quando é um buraco negro, a massa ela vai estar contida dentro desse RS daqui, ok? E aí, quando esse corpo se transforma em um buraco negro, a tendência é que toda a massa fique concentrada na origem. Então, a massa vai toda para um ponto. Ok, enfim, essa é uma noção, pelo menos, da construção, a ideia qualitativa de um buraco negro em termos de cone de luz. Mas aí a gente poderia pensar na seguinte coisa, né? E aí eu vou discutir a forma que a gente visualiza esses corpos, que aí são os efeitos interessantes. Mas buracos negros são soluções físicas? Né? Será que faz sentido a formação de buracos negros? Porque, na prática, né, antes de 1960, de forma geral, a maior parte dos físicos achavam que buracos negros não eram soluções físicas. Né? Eles são soluções matemáticas, mas não são soluções físicas, eles achavam. Né? Da mesma forma que quando a gente vai resolver problemas de cinemática, eventualmente aparece tempo negativo, certo? E aí a gente faz uma análise física para saber qual solução é física, qual solução é só matemática. Ok? Muita gente achava que não daria para poder formar buracos negros pelo seguinte, porque a princípio, todo mundo achava que é o seguinte: a única maneira de se formar um buraco negro, que os físicos achavam que poderia ser possível, era se um corpo totalmente parado, sem nenhuma rotação, começasse a implodir. Ok? Aí seria talvez a única maneira de formar um buraco negro, mas muitos físicos duvidavam. Mas de forma geral, todos os físicos, a grande parte dos físicos achava que buracos negros não poderiam ser formados, porque todo o corpo, quando vai formar um buraco negro, como é que buracos negros são formados? Né? Buracos negros são formados, pelo menos assim, vamos pegar os buracos negros estelares. A gente tem estrelas que têm força gravitacional que puxa a massa da estrela para o interior dela. Mas acontece fusão nuclear dentro da estrela, que libera energia. Certo? Essa energia tende a jogar a estrela para fora. Então, se tem uma força para dentro, se tem uma força para fora, fica estável, a estrela fica ali bonitinha. Depois de um tempo, né, depois de vários milhões de anos, né, às vezes até bilhões de anos, né, dependendo da massa da estrela, o combustível no interior da estrela, né, a fusão nuclear para. E aí, dependendo da massa da estrela, ela vai ter uma massa gigantesca, né, que vai estar tendendo a ser colapsada por conta da força gravitacional, e não vai ter mais nenhuma força que manda ela para fora. Então a massa vai caindo, 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 até formar um buraco negro, certo? Até ficar denso o suficiente para virar um buraco negro. Porém, os físicos achavam que buracos negros não poderiam formar, por quê? Porque todo o corpo sempre roda um pouco, certo? Todo o corpo que você vai pegar na natureza, pelo menos assim, eu digo planetas, estrelas, qualquer coisa que poderia formar um buraco negro, todos eles têm um mínimo de rotação possível. É praticamente impossível você pegar um corpo que tem zero rotação, porque zero é muito específico, sempre tem alguma. E vocês devem lembrar, né, das matérias fundamentais de mecânica, quando a gente tem um corpo que está rodando e a gente concentra mais ele vai rodar mais rápido, por conservação de momento angular. Então, o que os físicos pensavam? Quando o corpo começar a entrar em colapso, a velocidade angular dele vai aumentar. E aí vai aparecer uma força centrífuga, certo? E aí o que eles pensaram à medida que esse corpo vai caindo, né, vai colapsando, vai chegar um momento que a força centrífuga é tão intensa que o corpo não vai mais colapsar. E isso meio que seguraria exatamente, né, a massa, seguraria o corpo de entrar em colapso e não formaria buracos negros. Ok? E, porém, parece que teve alguma dúvida. Felipe, a Rosa perguntou se existe algum buraco negro que não seja originário de uma estrela. Sim, pode ter buracos negros que não são formados de estrelas. Na prática, né, quando a gente tem, por exemplo, os buracos negros, só para citar 2 exemplos, né, normalmente os buracos negros que são no centro das galáxias, eles não são formados através de estrelas. Né? Normalmente, assim, a parte de como é que pode ser formados buracos negros é mais astrofísica do que cosmologia,
né? E como eu estou na parte mais gravitação e cosmologia, eu não sei falar todos os processos, mas eu sei que os do interior, né, que são aqueles buracos negros supermassivos, normalmente eles não são formados por morte de estrela, né, por colapso de estrela. Se não me engano, eles são formados porque você tem realmente muita poeira, e aí você já tem meio que um processo de formação ali bem mais rápido, mas eu não sei detalhar. E uma outra origem também de buracos negros, que muita gente especula, né, ainda não foram detectados, né, mas tem gente que acredita que poderiam ser formados também, são os buracos negros primordiais, que formaram logo depois, né, da radiação cósmica de fundo, né, por conta das não homogeneidades, né, por conta das pequenas não homogeneidades que a gente tinha, né, do nosso universo lá atrás, que poderiam acabar formando buracos negros. Mas nem todo buraco negro é formado de colapso de estrela, não. Esses são os mais comuns, né? São os mais estereotipados, digamos assim. Mas tem outros processos, né, que também poderiam gerar. Eu só não sei detalhar eles com toda a precisão e tudo. Então eu vou só me ater aqui à explicação de que, sim, existem outros, mas eu não vou conseguir detalhar, né, os processos todos. Mas, bom, enfim, né, como eu comentei com vocês, antes da década de 60, né, achavam que buracos negros não eram soluções físicas, porém a gente sabe, né, que a física, por ser uma ciência exata, às vezes ela permite que a gente tenha um poder ali por conta da matemática muito grande. E em 65, né, o Penrose publicou um artigo que inclusive fez com que ele ganhasse o prêmio Nobel ano passado, né, 2020. Inclusive, né, quem tiver interesse, eu só adianto que esse artigo é extremamente pesado, é um artigo de 2 páginas que você demora 2 vidas para ler. O artigo é extremamente denso, mas enfim, tô só comentando aqui, né, só para colocar referências, é porque ele é livre, né, apesar de estar na Physical Review Letters, ele é liberado. Então tem acesso livre. Esse artigo daqui ele publicou em 65, né, e o que ele mostrou nesse artigo é que, dado determinadas circunstâncias de uma estrela, por exemplo, né, dado determinados parâmetros específicos, necessariamente vai formar buracos negros. Então ele mostrou foi que buracos negros não só são soluções matemáticas da equação de Einstein, mas eles também podem ser formados, então eles são soluções físicas. E ele mostrou isso ele mostrou tanto que corpos que não têm rotação podem formar buracos negros, e ele também mostrou que corpos que têm que não estão parados, mas tem uma pequena rotação, né? Existem formas de definir isso melhor, enfim, em termos de perturbações, mas ele também mostrou que buracos negros que estrelas, né? Que é corpos massivos que também podem ter uma pequena rotação, eles também podem formar buracos negros. E o mais interessante é que ele não só falou, olha, podem ser formados, ele falou, dado tais circunstâncias, a formação ela é prevista. Né? Então, vai formar. Existe um ponto sem volta, existem características que marcam. Isso vai formar um buraco negro. E, enfim, aí a partir daí, né, os físicos começaram a ver a questão de buracos negros como uma questão bem mais... enfim, começaram a ver com uma seriedade muito maior do que viam antes, né? Inclusive, esse teorema daqui, enfim, na prática, esse artigo daqui é o que a gente chama do teorema do colapso gravitacional, né? Um dos teoremas de singularidade da relatividade. Ele é tão importante, pra vocês terem uma noção, ele é tão importante que o Hawking, depois, em conjunto com o Penrose, generalizaram esse resultado de buracos negros e mostrou que as mesmas condições, só para vocês terem uma noção da importância, que as mesmas condições que falam que vai ser formado um buraco negro poderiam ser aplicados para o nosso universo se a gente invertesse o tempo, né? Se a gente fizesse o tempo passar de trás para frente, mostrando que no passado existia uma singularidade na qual o universo veio, que é exatamente a noção do Big Bang. Então, esse artigo ele é tão importante, né? Não só porque ele marca uma questão importantíssima, né, no que diz respeito à seriedade que as pessoas viam buracos negros também, que são corpos extremamente importantes na física, né? Como também conseguiu ser generalizado para mostrar que, de fato, né, o que a física fala para a gente é que, invariavelmente, existiu uma singularidade inicial no nosso universo, que é o que a gente chama de Big Bang. Né? Mas, enfim, e uma coisa interessante, né, só para caso alguém já tenha visto, né, a forma com que o Penrose mostrou isso foi basicamente em termos, né, dessa característica aqui que que eu discuti com vocês. Né? Dentro dessa região RS, o cone de luz ele é totalmente virado para dentro, né, para R's menores, que seria voltado para dentro do buraco negro. Aí, no caso, né, só para caso alguém já tenha ouvido a definição, sempre que você consegue encontrar uma superfície que os cones de luz são todos voltados para dentro, a gente chama essa superfície de superfície retida, né, o trapped surface, superfície retida da tradução. E aí o Penrose mostrou quais condições geram essas superfícies retidas, e ele mostrou que sempre que essas superfícies retidas acontecem,
necessariamente vai ter buraco negro formado. Então, se em algum momento aconteceu de, um cone de luz ficou para dentro, ali vai aparecer um buraco negro, invariavelmente vai aparecer. Isso mudou completamente os estudos, né, e a forma com que as pessoas, inclusive, viam relatividade geral. Inclusive, o Penrose e o Hawking, eles são os grandes responsáveis, né, de na década de 60 e 70 terem mudado a percepção quanto à relatividade geral que a gente tem. Né? Os dois são, assim, fizeram um trabalho primoroso para a relatividade, né, e, enfim, são nomes... Penrose ganhou o Nobel, infelizmente o Hawking não ganha mais, né, mas, enfim, só para vocês terem uma ideia do que significa, o que são buracos negros, né, no ponto de vista formal da coisa, né. Eu tentei aqui ser um pouco qualitativo, e aí eu queria mostrar para vocês aqui agora alguns efeitos, né, relacionados aos buracos negros, que aí sim são os efeitos que são legais a gente discutir, né, são todo mundo acaba gostando, né, mas enfim, antes de falar dos efeitos, eu não achava justo não colocar aqui uma definição um pouquinho mais precisa, sem ser muito técnica, do que são buracos negros, né. Mas, e aí vamos, de fato, né, talvez para uma das discussões que eu acho mais interessantes, que é como é que são os buracos negros? Porque, ok, né, a gente já viu qual que é a definição de buracos negros, mas como é que eles são? Né? Como é que a gente observa esses caras? Né? Como é que a gente olha e fala, opa, essa aqui é a forma que eu observo um buraco negro? Né? Como é que eles são? E aqui na prática, existem duas formas de se classificar esses caras. E primeiro vamos começar... uma das formas que a gente tem de classificar, né, de entender como é que são os buracos negros, é entender como é que as coisas ao seu redor interagem com ele, né? Porque, afinal de contas, uma das formas de você definir alguma coisa é saber como o resto interage com ele, ok? É uma das formas de você ter informações do corpo que você está querendo determinar. Então, né, quando eu digo como são buracos negros, o que eu estou querendo dizer? Né? Todo mundo já viu, né, sabe, se você procurar buracos negros na internet, todo mundo aqui já viu fotos, né, imagens de buracos negros, né, fotos não, né, imagens, porque foto a gente só tem uma, né? De que, enfim, né, normalmente a gente vê, né, é sempre alguma coisa desse tipo, né? A gente tem aqui um efeito, né, como se fosse de lupa, né, aqui com um buraco negro, né, realmente aqui uma bola preta e tudo. A gente tem essas distorções aqui, né? O que geram, por que essas distorções acontecem? Se vocês repararem, sempre tem aqui, né, um círculo, né? Como se fosse um círculo aqui nessa lente em torno, como é que esse cara se forma. Quando a gente vê imagens de buracos negros também, a gente sempre vê essa aura aqui no buraco negro, né? O que esse trem daqui significa? Por que esse trem daqui existe, né? Enfim, como é que são buracos negros na prática? Né? Como é que a gente consegue determinar algumas propriedades interessantes que esses corpos eles acabam tendo? Né? Como é que a gente entende um pouquinho melhor esses caras? E, bom, eu não sei várias aqui, eu vou começar primeiro com propriedades, primeiro dos buracos negros parados, ok? Estáticos, que são os buracos negros de Schwarzschild, depois eu vou explicar por que eu estou separando com rotação, porque com rotação é bem complicado. Mas, enfim, primeiro vamos falar do que diz respeito às órbitas, né? Bom, a relatividade, evidentemente, ela é diferente da gravitação de Newton, né? Então, obviamente, as órbitas vão ter que ser diferentes, né? A gente sabe, né, antes de relatividade, né, quando a gente tem a lei da gravitação, a gente sabe que as órbitas fechadas, elas são dadas por elipses, certo? E a gente sabe que as órbitas, de uma maneira geral, né, incluindo as que não são fechadas, elas são sempre seções cônicas. Então a gente pode ter órbitas circulares ou elípticas, né, fechadas, e nas abertas a gente pode ter parabólicas ou em forma de hipérbole. Ok? E aí, né, no caso, o que vai determinar cada um desses caras aqui é a energia, né, a energia do corpo. Então a gente tem algumas relações que te falam o seguinte, né? Se você leva em conta a energia potencial gravitacional sendo zero no infinito, se a energia do corpo for negativa, a gente tem um sistema ligado, um sistema de órbita, que pode ser circunferência ou elipse. Se a energia total, cinética mais potencial, for igual a zero, a órbita vai ser uma parábola, e vai ser uma hipérbole se a energia for positiva. Mas, enfim, duas questões aqui que são importantes, né, quando a gente fala de gravitação newtoniana, que aí vamos ver qual é a diferença para a relatividade. A primeira delas é o seguinte, quando a gente fala, primeiro, aí no caso eu vou tratar das órbitas fechadas. Quando a gente fala das órbitas aqui, né, no sentido newtoniano, a gente tem duas características. Primeiro, são órbitas planas. As órbitas se dão no mesmo plano. E além disso, né, elas são elípticas. No caso, quando a gente vai para a relatividade, as órbitas param de ser elipses e param de ser seções cônicas, né? Na verdade, as órbitas ficam consideravelmente mais complicadas, né? Podem existir órbitas circulares, podem existir, mas de forma geral as órbitas elas não são fechadas, não são figuras fechadas. Quando a gente tem buracos negros parados, as órbitas continuam sendo dadas em um mesmo plano, então é tudo no mesmo plano, isso continua, ok? Porém,
as órbitas elas não são fechadas. Então, né, já devem ter ouvido falar que uma das coisas, né, que foi uma das formas que se verificou também, né, dos primeiros experimentos da relatividade, foi a previsão do avanço do periélio de Mercúrio, né? Na prática, quando a gente tem, né, campos gravitacionais muito intensos, quando eu digo muito intensos, gente, é pelo seguinte: obviamente, quando a gente fala, olha, a relatividade ela é a teoria correta para descrever a gravitação, seria injusto a gente chegar e falar, olha, a gravitação universal é totalmente errada. Ela não está errada, né? Tanto é que ela foi usada desde sempre e sempre deu bons frutos. A questão é que a gravitação universal está num regime que os campos gravitacionais são muito fracos. Quando a gente começa a ter campos gravitacionais mais intensos, a gente começa a ter desvios da gravitação newtoniana. Um exemplo disso é quando a gente observa Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol. Lá o campo gravitacional do Sol ele é intenso o suficiente para que a gente perceba variações em relação à gravitação universal. Coisa que a gente não percebe para os outros planetas, porque o Sol, o campo gravitacional que o Sol exerce nos outros planetas ela é relativamente baixo, então converge para a newtoniana. Mas o que a gente acaba percebendo, né, é que as órbitas não são fechadas. Se você deixa um tempo grande, né, é como se fosse aqueles desenhos, né, tinha aquelas réguas com engrenagens que a gente ficava fazendo uns desenhos bonitos, né? As órbitas formam tipo isso. É só pegar aqui um movimento qualquer. Quando a órbita fosse fechar em uma elipse, ela não fecha, ela vai um pouquinho para o lado. E aí, o que vai acontecendo é que o ponto mais perto e o ponto mais longe da órbita, ele vai mudando. Então, é como se essa órbita era como se ela fosse uma elipse que gira também. Então, você pode pensar na órbita como sendo um corpo em uma órbita elíptica, mas com a elipse girando. É uma forma de você visualizar esse cara. Okay? Então, essa é a primeira grande diferença que acontece quando a gente vai para relatividade, né? Quando a gente leva em conta a parte e principalmente buracos negros. Por quê? Porque buracos negros têm campos gravitacionais muito intensos. Então, você nunca vai ver órbitas bonitinhas, né, no caso de um buraco negro. Né? O buraco negro ele tem campo gravitacional intenso o suficiente para que esse tipo de fenômeno seja bem acentuado. Ok? Inclusive aqui está bem modesto, né? Com o buraco negro seria bem mais intenso. Mas enfim, só para comentar que as órbitas não são óbvias como eram na gravitação. Além disso, uma questão bem legal que aparece é que existe órbita luminosa para buracos negros, coisa que não acontecia com a gravitação, ok? É possível você levar em conta a órbita luminosa se você leva em conta que a luz ela é corpuscular e ela tem massa, que era um modelo bem antigo, mas a gente sabe que nos pensamentos mais modernos isso acabava sendo, que a gente sempre levava em conta a luz como sendo onda e que ela não se curvava ao campo gravitacional. Mas enfim, né, o campo gravitacional afeta a luz também. Então, né, por conta disso, a gente acaba tendo a trajetória da luz modificada, e para buracos negros, especificamente, a gente tem, inclusive, uma órbita luminosa. Então, existe uma distância específica, enfim, não me recordo agora qual que é essa distância, se não me engano, é 3 vezes a massa do corpo, mas eu posso estar enganado, ok? Então, mas enfim, existe uma distância específica, que se você joga a luz para orbitar, ela orbita. Fica uma órbita de luz mesmo. E se você joga, né, a luz para orbitar em uma distância maior, ela vai formar uma espiral que abre e vai embora. Se você coloca a luz para orbitar num raio menor, ela vai espiralando em direção ao buraco negro. Mas enfim, essa órbita, por conta disso, ela é instável. Se você aumenta um pouquinho, se você diminui um pouquinho, a órbita não é mais uma órbita fechada, né? Então essa é uma órbita instável, ela funciona para um raio em específico. E uma coisa interessante desse tipo de situação, né, que a gente pode explorar um efeito interessante, é que é o seguinte: vamos supor que fosse possível a gente colocar uma pessoa exatamente na distância que é possível ter uma órbita luminosa. E vamos supor que ela tivesse com uma lanterna. O que aconteceria se ela ligasse essa lanterna? Aí olha só que interessante. Se uma pessoa está aqui, né, ela liga uma lanterna, o que vai acontecer? A luz está exatamente na distância que ela orbita. Então o que a luz vai fazer? Ela vai começar a orbitar aqui o buraco negro e vai bater nas costas da pessoa. Por conta disso, o que vai fazer? Vai bater nas costas da pessoa, vai voltar, certo? Uma parte vai ser refletida, né? E aí vai bater nas costas da pessoa e vai voltar. Mas se ela vai voltar, ela também vai voltar e vai fazer um movimento de órbita, porque ela está na distância que ela faz órbita. Então, a pessoa ilumina, a luz bate na nuca dele e volta aqui para o olho dele. Porém, o ser humano ele sempre interpreta a luz como vindo em linha reta. Então, para essa pessoa, a luz que está chegando no olho dela, essa pessoa vai interpretar como se fosse em linha reta. Então, o que acaba acontecendo é que a pessoa vai se ver lá na frente. Então, se você fica exatamente nessa distância, né, que a órbita luminosa ela acontece, se você aponta uma lanterna para frente, você vai ver você vai se ver de costas bem na sua frente. Okay? Pelo fato de a gente sempre enxergar em linha reta.
Então, isso é um efeito bem interessante, né, que a gente acaba explorando também por conta das órbitas luminosas, ok? Uma outra coisa interessante também dos buracos negros, que a gente pode acabar se perguntando, é o seguinte: como é que a gente enxerga buracos negros? Né? Porque a gente tem que ver de algum jeito, ele não emite luz. E quando a gente explora como é que a gente visualiza o buraco negro, a gente percebe que o tamanho aparente do buraco negro não é o tamanho dele de fato. Olha só que interessante. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pega uma foto de um buraco negro, vamos lá, aqui no caso uma simulação, não é uma foto. O que a gente tem a impressão? A gente tem a impressão que o buraco negro é toda essa bola preta. Certo? A gente tem a impressão que, então, assim, se a gente tivesse aqui uma escala, né, de tamanho, e eu perguntasse para vocês, qual que é o raio desse buraco negro? Provavelmente o que você falaria para mim é, bom, pega o centro desse corpo, risca aqui até a extremidade, esse vai ser o raio do buraco negro. E a resposta é não. Esse cara daqui não é o tamanho do buraco negro de verdade. Esse cara daqui é um tamanho aparente do buraco negro. Como assim? Uma forma de entender, né, como é que a gente vê um buraco negro, né, se o tamanho dele se mantém fiel a realmente o tamanho real ou não, é fazer o seguinte: imagina que você está aqui desse lado, né, e você tem um buraco negro aqui. Aí você quer observar esse buraco negro. Bom, se não tem, se você se só tá você e o buraco negro no espaço, já era. Você não vai observar nada. Ele não emite luz. Então, qual que é a maneira que a gente tem mais natural de enxergar buracos negros? A maneira mais natural é iluminar, é captar a luz que está vindo de trás dele. Por quê? Porque se ele é um objeto que não emite luz, a pessoa que está aqui, se tem luz vindo de fora, ela vai ver exatamente esse tipo de situação. A luz de trás subtraída da luz que entrou no buraco negro e que não foi emitida. Então a forma que a gente tem de ver buracos negros é iluminando atrás e ver exatamente o que sobrou. Porém, olha só que interessante. Vamos analisar essa situação, né? Vamos lá. Vamos pegar cada raio de luz que sai daqui de trás e vai indo em direção à pessoa, ok? Obviamente esse raio de luz vai entrar para o buraco negro, não vai chegar aqui do outro lado. Vamos pegar outro raio de luz, um pouco mais fora aqui, né, desse eixo. Também cai no buraco negro. Um raio de luz um pouquinho mais distante, também cai no buraco negro. Um pouquinho mais, cai no buraco negro. Cai no buraco negro. Cai no buraco negro. Cai no buraco negro, certo? Porque, lembrando, ele tem campo gravitacional, então ele vai ir puxando esses raios, até que vai chegar um ponto, que eu estou representando aqui o raio, né, como um raio verde, que ele não vai cair no buraco negro. O que vai acontecer é o seguinte: esse círculo daqui que eu desenhei preto é a órbita luminosa. Vai chegar um momento que esse raio de luz aqui que foi emitido, ele vai ser atraído pelo buraco negro, e ele vai passar bem rasante a órbita luminosa. Então ele não vai cair no buraco negro, ele vai espiralar o buraco negro e vai embora, certo? Ou seja, ele quase cai, mas não cai. Ele consegue escapar, ele consegue ir para a direita. Qualquer raio entre aqui, né, esse primeiro que eu tracei e esse verde, todos eles caem no buraco negro. Esse daqui, a partir desse, todos eles conseguem passar, mas daqui para baixo nenhum consegue. Então, né, vamos desenhar o simétrico a esse aqui de baixo. Significa que entre todos esses raios verdes, toda a luz que foi emitida não consegue ir para o lado direito, só a luz de fora. O que significa? Significa que para essa pessoa, ela não está conseguindo enxergar essas luzes todas em vermelho. Porque essa luz caiu no buraco negro. Se essa luz caiu no buraco negro e ela não enxerga, ela vai ver essa luz como? Não vai ver como algo preto, vai ver como algo negro. Então, na prática, o tamanho que ela observa ela observa um buraco negro com esse tamanho. Ok? Aqui no caso, né, obviamente eu desenhei só esticado, mas obviamente ela também vai ver o buraco negro esférico, mas o que eu quero dizer é que não vai ser o raio do buraco negro, ela vai ver um raio bem maior. Eu, né, também peço desculpas, eu me esqueci de qual que é o tamanho desse raio, né, mas enfim, é consideravelmente maior, é em torno de 2 vezes, alguma coisa do tipo. Entre 2, 3 vezes, se não me engano. Mas enfim, o que interessa aqui ele é maior. Então toda vez que você vê, né, um buraco negro ali, né, uma representação, saiba que o buraco negro mesmo ele é menor. Certo? Ele é bem menor. O horizonte de eventos, a fronteira do buraco negro, na verdade, ela está dentro daquela região preta que você está achando. Ok? Então, por conta disso, né, a gente chega até naquela intuição engraçada, né, de que a gente sempre fala assim, se um corpo entra no buraco negro e não consegue mais sair. É possível você entrar nessa região preta e sair. Por quê? Porque essa região preta não é todo o buraco negro, é impressão de tamanho, né? O buraco negro, na verdade, é menorzinho. Ok? Então, esse é um primeiro resultado interessante que a gente consegue discutir, né, de como é que a gente observa os buracos negros. Né? E, bom, né, uma outra questão, né, legal também para a gente discutir, né, a respeito de como é que a gente visualiza os buracos negros, é exatamente a aura dos buracos negros. Por que forma aquele trem, né? E quando eu digo a aura, eu digo em relação a esse trem aqui. Porque se vocês forem reparar, olha só, né, aqui
você tem o disco aqui, né, que normalmente é o disco de matéria, né, de poeira que fica em torno do buraco negro, mas repara que ele dá uma volta aqui para cima, ele dá uma volta aqui em cima, e aqui embaixo tem um trem também embaixo, enfim, o que é essa coisa, né? O que é esse trem que se forma em torno do buraco negro? Né, qual que é a ideia disso? E a gente pode entender também, da mesma forma, só analisando qualitativamente como é que a gente observa a luz, dado que existe um buraco negro curvando a luz, né? Vamos lá, normalmente, toda vez que a gente pega um buraco negro é muito difícil, né? Muito difícil não, né? Mas vamos lá, a maior parte dos buracos negros, ok, não posso nem falar que a maior parte, porque senão eu posso estar cometendo algum equívoco, mas enfim, muitos, diversos buracos negros, a gente sabe que eles têm um disco em torno, certo? Um disco de poeira que fica rotacionando nesses caras. Aí a origem podem ter diversas origens, né? Existem alguns sistemas, né, que você tem buracos negros e uma estrela rotacionando em torno dela, em torno do buraco negro. E aí o buraco negro ele acaba pegando um pouco, né, da composição da estrela e formando esse disco. Mas enfim, se tiver matéria perto do buraco negro, ele vai atrair. Normalmente a matéria sempre vai ter algum momento angular. Então, toda vez que você tem matéria, nuvem de poeira perto de um buraco negro, a tendência é que forme um disco em torno dele. Esse disco vai emitir luz. Por quê? Porque à medida que esse disco vai rotacionando e vai ficando cada vez mais próximo do buraco negro, vai gerando, por conta da rotação, um atrito entre essa matéria. E a rotação começa a ficar, né, por conta da força gravitacional, a órbita em torno ali começa a ficar tão intensa que o atrito é tal que consegue emitir radiação. Okay? Esquenta o suficiente para poder emitir radiação. E aí a gente observa esse disco. Porém, a gente sabe que o buraco negro ele vai curvar o espaço-tempo. E o buraco negro, inclusive não só curvar o espaço-tempo, mas em regiões bem perto do buraco negro, ele curva bastante a luz. Ele consegue curvar muito, exatamente porque ele é um corpo muito concentrado de massa. Ok? Então o que a gente pode pensar é o seguinte, olha só que interessante. Essa pessoa daqui, obviamente, essa parte da frente aqui do disco, ela vai enxergar sem nenhuma dificuldade. Ok? Sem nenhuma dificuldade. Porém, a princípio, quando a gente tiver essa parte de trás, a gente imagina o quê? Essa pessoa não vai conseguir enxergar. Por quê? Porque a luz que sai dessa parte daqui, ela está atrás, né? Essa parte do disco está atrás do buraco negro. Então, a princípio, essa pessoa não deveria ver. Porém, a gente sabe que a luz curva, né? E aí, olha só, essa parte aqui de trás, ela vai emitir luz para tudo quanto é direção, certo? Não existe uma preferência, uma direção preferencial em que radiação térmica é emitida. Dentre as direções, vai ter um raio de luz, alguns raios de luz, que vão passar bem perto do buraco negro. Se o espaço-tempo não fosse curvo, a luz passaria reta aqui e, obviamente, essa luz não chegaria na pessoa. Porém, a gente sabe que o buraco negro, ele distorce o espaço-tempo. E a luz, ela é atraída pelo buraco negro. Então, significa que essa luz ela vai se curvar por conta do buraco negro. Então, o que vai acontecer com essa luz? Ela vai se curvar e parte dessa luz, ela se curva e chega até os nossos olhos. Agora, olha só, se chega até os nossos olhos, como é que o nosso olho interpreta? O nosso olho sempre interpreta a luz como vindo em linha reta. Então, como é que o nosso cérebro vai interpretar essa luz que está vindo? Ele vai falar o seguinte, ó, essa luz veio nessa direção. Logo, a origem dessa luz está vindo no prolongamento desse cara. E aí, quando você faz o prolongamento, ele dá exatamente na parte de cima. Então, na verdade, quando a gente pega aquela aura do buraco negro, aquela parte de cima do buraco negro, na verdade, ela é a parte de trás do disco. Ela é a parte do disco que está atrás do buraco negro, que contorna ele e a gente acaba vendo ele aqui em cima. Não somente isso, né? Mas, obviamente, esse fenômeno também vai acontecer embaixo, né? Não tem por que só acontecer na parte de cima. Da mesma forma, vai ter uma parte da luz que iria vir em linha reta, só que ela curva, chega na pessoa, vê pelo prolongamento e vai estar aqui embaixo. Por isso que forma aquela aura no buraco negro. Então, né, só voltar aqui, uma coisa interessante, essa parte daqui é a parte do disco de trás. E aqui também. Só que essa é a parte de cima e essa é a parte de baixo. Então, se você tivesse, né, então imagina que você tem um buraco negro e que você tem a parte, né, atrás do buraco negro. A parte de cima, né, a aura que você vê aqui em cima, corresponde a essa parte de cima, e a aura que você vê aqui embaixo corresponde à parte de baixo, ok? Então é por isso que a gente enxerga o buraco negro dessa forma, ok? É feito exatamente da curvatura desses caras. Na prática, na verdade, até representei aqui depois vermelho, né? Porque, na verdade, também quando a gente vê a aura, a gente vê, na verdade, aquela luz um pouco mais avermelhada. Por quê? Porque, como eu comentei com vocês, o tempo passa diferente, né? Perto de um buraco negro. Ele passa mais devagar, inclusive. Eu tinha comentado com vocês naquele exemplo, né, dos pulsos de luz, que os pulsos de luz que são emitidos perto de um buraco negro, né, perto de um corpo com massa, eles vão ficando mais espaçados para uma pessoa lá longe. Agora, onda eletromagnética não são pulsos de luz, eles não têm frequência. Significa que a quantidade de oscilações
perto do buraco negro, ela vai reduzindo, a luz ela vai reduzindo a sua frequência à medida que vai se afastando. Então essa pessoa, ela sempre vai enxergar mais avermelhada essa luz do que ela realmente era quando foi emitida. Por isso que eu desenhei aqui vermelho, não significa que a aura vai ser vermelha. Só significa que, como o tempo passa mais devagar aqui, esse cara daqui vai observar uma frequência menor. Ok? Vi que tem uma pergunta? Pode fazer. Professor, diante dessa perspectiva que o professor está comentando, assim, em uma situação hipotética em que duas pessoas fossem para o espaço e uma caísse no buraco negro, passasse durante eventos, e a outra ficasse observando de fora, ela então não veria essa pessoa, esse astronauta azarado que caiu no buraco, de fato cair no buraco. Ele ficaria meio que pairado. Isso, exatamente. Isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo, né, pegando essa sua colocação, né, se tem duas pessoas e uma vai em direção ao buraco negro, para a pessoa que está caindo no buraco negro, ela vai estar lá tranquilona, vai ver ela passando, vai ver ela entrando, enfim, para ela tá tudo normalíssimo, não tem nenhum problema. Agora, a pessoa de fora nunca vai ver ela entrar num buraco negro, nunca vai ver. Nessa perspectiva, inclusive, né, fica até aqui num ponto de vista mais filosófico aqui, né, para só jogar nessa perspectiva, toda vez que a gente vê um buraco negro, ele não está formado nessa perspectiva, inclusive. Né? Por quê? Porque o buraco negro ele não se dá por um colapso. Então pensa, a partir do momento que o buraco negro se formou, a parte que, lá no o miolo dele se formou, a matéria que está caindo dentro dele, a gente nunca vai ver ela cair também. Então ela vai ficando cada vez mais próxima, mais próxima, mais próxima, mais próxima, até que efetivamente, né, na prática ela nunca cai. Mas a gente inclusive para de ver, né, a luz vinda do objeto, por quê? Porque a frequência vai ficando tão esticada, né, a frequência reduz tanto a ponto que sai do espectro visível. Mas de fato, quando você tem algum objeto, algum corpo, né, algum relógio que vai cair no buraco negro, o tempo dele vai passando cada vez mais devagar, mais devagar, mais devagar, até o ponto que o tempo passa infinitamente mais devagar quando ele está em cima do horizonte de eventos. Inclusive, até por isso que na métrica dava problema no R igual a 2M. Porque, porque quando a gente coloca o nosso parâmetro de tempo como coordenada, ele não é um bom parâmetro para trabalhar com o buraco negro. Justamente porque as passagens de tempo elas são muito distorcidas em relação aos nossos relógios mesmo, quando a gente leva em conta o buraco negro. Mas isso aí está correto. Qualquer coisa que entre no buraco negro, a gente nunca vai ver entrar. Você pode jogar o que você quiser, você nunca vai ver essa coisa entrar no buraco negro. Mas não significa que ela não caia. Na perspectiva do que está sendo jogado, ela entra e tudo sem nenhum problema. Mas na perspectiva de quem está fora, a pessoa nunca vai entrar. O tempo dela vai passando tão devagar que ela meio que paralisa no limite do horizonte de eventos. Mas, bom, enfim, espero ter, né, de alguma forma, né, esclarecido sua colocação também com essas palavras aqui agora, né? Mas, bom, tem vários fenômenos interessantes. Então, assim, esses fenômenos, né, de como é que a gente observa as questões de buracos negros, tem muitos desenrolares interessantes, vou comentar mais alguns aqui, né? Dá para discutir muito essa parte. Mas outro efeito também bem comum são as lentes gravitacionais, né? Essas aqui talvez sejam as mais estereotipadas, e essa aqui é uma das formas, inclusive, da gente ver no espaço, da gente conseguir detectar buracos negros, né? Só para que vocês vejam lentes gravitacionais, aqui eu vou colocar fotos de fato, né? Essas aqui não são simulações, ok? Essas aqui são fotos mesmo. Essas coisas aqui meio achatadas aqui são exatamente o que a gente chama de lentes gravitacionais. Lentes gravitacionais elas não são formadas somente por buracos negros, isso é importante ser ressaltado. Galáxias também geram, principalmente galáxias, podem gerar lentes, podem ser fontes de lentes gravitacionais. Porém, buracos negros formam lentes gravitacionais de maneira muito intensa, por isso que eu estou colocando aqui, certo? Mas a ideia, né, enfim, o que são essas coisas aqui? O mais interessante é que, enfim, depois eu vou voltar aqui para discutir com mais calma, mas enfim, sempre que vocês verem fotos que tem essas coisas meio achatadas aqui, essas linhas meio espichadas, né, como eu até, enfim, então nessas fotos todas aqui, isso é o que a gente chama de lentes gravitacionais, né, e buracos negros podem gerar esses caras, né, e aí eu vou comentar o que é interessante, né, quando a gente vai observar e como é que a gente sabe que esses caras realmente são efeitos de lentes gravitacionais e não galáxias que são espichadas de fato, né, vai que. Mas enfim, a ideia aqui é bem simples, né? Imagina que você tem um buraco negro, você tem a pessoa aqui lá, né, lá longe dele, e aqui você tem alguma coisa que está atrás do buraco negro. No ponto de vista sem relatividade, obviamente a pessoa não veria esse objeto. Né? Por quê? Porque a luz que sai desse objeto, a que vai passar para o lado direito, né, não vai cair para o buraco negro, ela não chega no olho da pessoa, né?
é óbvio, se você colocar alguma coisa atrás, né, se você tem algum objeto qualquer coisa que está atrás desse objeto, você não vai enxergar. Porém, a gente sabe, né, mesma ideia, buracos negros curvam muito intensamente a luz. De forma que essas trajetórias elas são tão curvas, elas se curvam tanto por conta do efeito gravitacional, que essas linhas aqui que chegam perto do buraco negro, elas podem, inclusive, chegar no olho da pessoa. E a mesma ideia, essa pessoa vai enxergar prolongamento, né? Vai enxergar sempre pelo prolongamento aqui do raio. Quando a gente coloca o prolongamento, ela vai ver dois objetos. Aqui no caso, né, esses dois objetos eu vou explicar já, mas enfim, na prática, com o buraco negro esférico, se esse cara daqui estiver totalmente bem alinhado com o buraco negro, esse efeito daqui vai acontecer com a luz que vai em todas as direções. Então, na verdade, o que a gente vê é um círculo todo, né? Não é nem só dois objetos, né? Como é esfericamente simétrico, a gente vê isso em todas as direções. Que, inclusive, né, só para colocar aqui uma simulação, essa simulação daqui é o quê? É o efeito de um buraco negro, e aqui tem essa parte, né, essa poeira daqui atrás, que é como se fosse o equivalente a um braço de uma galáxia, né? Reparem que aqui na imagem só tem esse braço atrás do buraco negro. Aqui o braço forma um círculo completo. Esse círculo daqui corresponde ao quê? Exatamente a essa parte de poeira que está logo atrás do buraco negro. Como vai estar bem alinhadinho aqui atrás, forma um círculo perfeito. Então a gente pega aquelas imagens, né, que estão aqui atrás, nem sempre vai formar um círculo perfeito. Né, igual aqui. Aqui não tem um círculo bonitinho. Por quê? Porque para ser um círculo perfeito, tem que estar extremamente alinhado. Imagine que esse corpo tivesse um pouquinho, né? Deixa eu até colocar aqui. Imagine que esse corpo tivesse um pouquinho mais para cima, ok? Se ele tivesse um pouquinho mais para cima, vocês devem concordar comigo que a luz de cima, ela precisaria ela precisaria se curvar menos para poder chegar na pessoa, o que seria tranquilo, né? Só que a luz que estaria, se o objeto estivesse aqui em cima, a luz aqui de baixo teria que se curvar mais. Às vezes, o tanto que ela precisaria se curvar para chegar no olho dessa pessoa é tanto que não consegue. Então, a gente só consegue garantir que vai chegar a luz desse corpo em todas as direções do buraco negro, né? Em todo o seu diâmetro, ali, em toda a sua parte angular, quando esse cara está alinhado. Se esse cara está mais para cima, a lente gravitacional vai ser muito mais visível ou somente visível nessas partes mais em cima. Se for mais para baixo, só nessas partes mais para baixo. Por isso que aqui tem esses caras aqui, né? Por isso que aqui só tem essas linhas. Inclusive, né, quando a gente tem essas linhas daqui, dependendo da intensidade dessas linhas, a gente consegue saber se o corpo que está gerando essas lentes, ele está mais para baixo, mais para cima, a gente consegue inferir, inclusive, a posição dele. E uma coisa interessante, né, dessas lentes gravitacionais, né, como é que elas são detectadas e como é que a gente consegue garantir, por exemplo, que esse cara daqui é uma lente gravitacional e não é uma galáxia que está espichada e a gente está vendo ela em perspectiva, né? Existem vários relatos, né, experimentais mesmo, né, observacionais, astronômicos, de duas galáxias espichadas em regiões do espaço, que quando você vai apontar para elas, elas são do mesmo tipo, mesma composição, mesmas características, quando você vai ver, as galáxias são idênticas. Qual que é a única diferença? Uma está para uma parte, outra para outra. E na prática, quando você vai estudar, você começa a perceber que as duas galáxias são as mesmas. É a mesma galáxia. Só que você está enxergando ela duas vezes, por quê? Porque tem algum corpo muito massivo no meio. Esse corpo massivo faz com que aconteça esse efeito de lente e você vê o mesmo objeto em duas partes. Ok? Que seria equivalente a gente ver essa imagem daqui que eu coloquei. Reparem que aqui tem uma parte tanto em cima quanto embaixo. Né? A luz que eu estou vendo aqui embaixo é a mesma luz que eu estou vendo aqui em cima. Ela é idêntica. Essa daqui é a luz que contornou por cima, essa aqui é a luz que contornou por baixo, mas é a luz que sai do mesmo objeto. Ok? Aqui, o objeto que a gente está observando é exatamente o mesmo daqui de cima. Okay? Mas enfim, as lentes gravitacionais talvez sejam um dos fenômenos mais estereotipados, né, mais conhecidos, né, quando a gente vai descrever buracos negros, porque como o campo desses caras, o campo gravitacional é tão intenso, esses efeitos são bem marcantes, bem marcantes. Então é bem legal. E bom, né, seguindo nessa linha daqui, a gente poderia se perguntar, ok, mas e os buracos negros em rotação? Porque tudo isso que eu falei vale para os buracos negros paradinhos, ok? E no caso, né, por que eu comentei só para os buracos negros parados? Porque eles são muito mais fáceis. E também só para vocês terem uma ideia do como é que é mais fácil, eu comentei com vocês que a solução de buraco negro parado é essa daqui. Percebam que, ok, né, pode ter sua dificuldade essa expressão, mas é uma expressão pequena. Aí você pode se perguntar, e se o buraco negro roda? Qual que é a métrica do buraco negro? Né, o buraco negro não é mais descrito pela métrica de Schwarzschild, que é essa daqui. Ele é descrito pela métrica de Kerr, que é essa daqui. Eu não vou ficar divagando ela com vocês, mas dá para ver que ela é consideravelmente mais difícil. E outra, essa nem é a métrica mais difícil de buraco negro. Buracos negros também podem ter carga elétrica. Se buraco negro tem carga elétrica, essa métrica fica ainda mais complicada. Então a única diferença dessa métrica para essa é que aqui o buraco negro é parado. Aqui o buraco negro roda. Ou seja, uma rotaçãozinha no buraco negro já acabou com tudo. Fica um inferno, fica triste trabalhar com isso.
Ok? Essencialmente, né, quando a gente está trabalhando com buracos negros em rotação, a dificuldade ela surge principalmente por um fator específico, que é, quando você tem um buraco negro parado, ele é esfericamente simétrico. Você pode rodar ele à vontade, ele mantém idêntico. Ele é idêntico. Quando você tem um buraco negro em rotação, dependendo de como você roda ele, você está mudando o seu problema. Porque imagina que o buraco negro está rodando de um certo jeito. Dependendo de como você roda ele vai estar girando em outra direção, certo? Você muda o vetor velocidade angular e você está mudando o problema. Então você só tem simetria de rotação em um eixo, que é o eixo que o buraco negro roda. Então isso torna muito mais complicado. Por conta disso, obviamente, eu não vou ficar fazendo conta com vocês, descrevendo esses termos todos. A única coisa que eu gostaria de atentar com vocês aqui, que eu vou mostrar um efeito relacionado a isso, bem legal, que é o seguinte. Se vocês separarem o da métrica do buraco negro parado, só tem termos, esses dt, dr, d ômega, todos esses termos aqui que estão D, né, que são diferenciais, eles estão todos ao quadrado. Não tem nenhum termo cruzado, não tem dt, dr, dt, dφ, não tem mistura. É tudo elementos ao quadrado. Se vocês separarem de buracos negros em rotação, eu vou só fazer esse comentário, depois eu vou comentar com vocês o que significa. Aqui aparece, olha só, tem dt quadrado, dr quadrado, dθ quadrado, dφ quadrado, mas tem um termo misto. Tem um termo dt, dφ. Tem um termo que mistura espaço e tempo. E isso tem uma implicação muito legal, tem uma aplicação muito legal, que eu vou comentar com vocês já já. Mas enfim, vamos entender um pouquinho, né? Alguma distinção a respeito dos buracos negros em rotação, né? Primeira distinção a respeito dos buracos negros em rotação, que está relacionado também, né, principalmente com esse dt, dφ, mas que aí a implicação disso é qualitativa, eu vou comentar, né, com mais calma já já. É que, enfim, o buraco negro em rotação, ele não só distorce o espaço-tempo radialmente. Se vocês forem voltar nessa expressão daqui, tudo que aparece multiplicando esses d alguma coisa, são só funções de R. Só tem... Ok, tudo bem que aqui, enfim, eu não vou adentrar nessa parte aqui, mas, enfim, reparem que esses termos aqui que aparecem diferentes do espaço plano, eles são funções só de R. Quando a gente vem para cá, olha só, aparece função de θ, aparece função angular. Significa que as curvaturas nos ângulos são diferentes. Uma das consequências disso é que o buraco negro em rotação, ele distorce o espaço-tempo também torcendo ele. Pega um pano de prato mesmo, um pano de cozinha, coloca alguma coisa nele e roda. Vocês vão ver o quê? Que vocês vão estar torcendo o pano vai dar umas curvadas, vão dar umas torcidas, de forma que vai ser algo semelhante a essa visão aérea que eu estou colocando. O buraco negro em rotação faz isso com o espaço. Ele não só distorce as distâncias radiais, ele torce todo o espaço-tempo junto com a rotação dele. Ok? E essa torção tem muitas aplicações legais. Ok? Mas antes de falar das aplicações da torção em si, vamos discutir um pouquinho, né, algumas diferenças, né? Só as principais diferenças dele para o buraco negro parado, né? Só para vocês verem que é interessante. Vamos lá das órbitas. Como eu comentei com vocês, quando a gente está tratando de buracos negros estáticos, as órbitas não são mais elípticas, mas elas continuam sendo dadas no mesmo plano. Primeira coisa que acontece quando você vai para buracos negros em rotação é que isso não é mais válido. Nem órbitas são elípticas e as órbitas também não se dão no mesmo plano. De forma geral, as órbitas são extremamente complicadas. Só para você ter uma noção, eu coloquei aqui um GIF de uma animação de uma órbita genérica. Para não falar que as órbitas não são mais no mesmo plano, eu vou explicar essa simulação para vocês, só para vocês entenderem essa loucura. Ok? O buraco negro em rotação, ele tem... Se você coloca as coisas para poder... se você coloca objetos para poder orbitar o buraco negro no plano equatorial, né, pega ele em rotação, pega o plano do Equador. Se você coloca corpos para orbitar nesse plano, as órbitas são fechadas. As órbitas elas podem estar no mesmo plano, e que é representado por esse pontilhado. Se vocês separarem, vai aparecer nessa simulação, tem esse objeto aqui, ó, que fica nesse pontilhado. Tá vendo que aqui é uma linha, que aqui é um círculo pontilhado e aqui é uma linha reta. Essa órbita é no Equador. Esse cara daqui, essa primeira simulação, ela passa a visão da órbita olhando ao longo do plano equatorial, com o buraco negro rodando aqui na sua frente. E essa aqui de cima te passa uma visão aérea do buraco negro rodando assim. Então isso aqui é só para vocês verem que tem órbitas, existe órbita circular, mas só no plano equatorial, ok? Isso é importante. E as órbitas só são no mesmo plano, no plano equatorial. Fora do plano equatorial vira essa zoeira. A órbita fica uma loucura e descrever isso matematicamente é um inferno. É triste. Eu só consigo falar para vocês, né? Falar que é triste.
Enfim, é muito inacreditável, é muito impressionante como é que você só colocar rotação no corpo, um pouquinho de rotação, o mínimo que for, já torna o problema muito mais difícil, muito mais difícil. Pra você ter uma noção, dá até para fazer umas imagens bonitas de órbitas. Aqui eu até coloquei 2 exemplos. Você consegue colocar órbitas específicas, isso aqui inclusive são imagens de órbitas luminosas. De forma interessante, o análogo aqui, eu comentei com vocês que para buraco negro parado existe órbita luminosa, uma órbita estável. Quando a gente pensa em órbita, a gente sempre pensa em um círculo em torno do buraco negro. Para buraco negro em rotação, existe órbita luminosa em torno de uma esfera. Então você consegue pegar a luz que orbita o buraco negro em rotação, que fica sempre em torno da mesma esfera e gera umas figuras bem interessantes. Dá para você gerar umas figuras bem bonitas se você joga, né, a luz com um ângulo específico, enfim, né, se você joga de uma maneira de uma maneira pré-determinada, né? Mas enfim, só para você ter uma noção de como é que as órbitas são bem mais complicadas do que no caso de buraco negro parado. Aí voltando, eu falei para vocês que aparece aquele termo cruzado, que mistura tempo com espaço, que é o que a gente chama, ele gera um efeito bem conhecido, que é bem legal, muitos efeitos relacionados a isso, que é o efeito que a gente chama de frame dragging, que ele é representado exatamente por essa torção aqui. O que significa na métrica aparecer um termo dt dφ? Φ é a coordenada angular, é a coordenada de rotação. Aparecer um termo dt dφ significa que, de alguma forma, o buraco negro em rotação ele mistura passagens de tempo com movimentos angulares. Isso significa que qualquer objeto que você jogue para um buraco negro em rotação, esse objeto vai tender a rotacionar junto com o buraco negro. O buraco negro o buraco negro gera uma curvatura tal que essa curvatura induz os corpos a rotacionarem junto com ele. Só para você ter uma noção, né? Aqui é uma visão polar, né? Imagina que o buraco negro está rotacionando nessa direção. Se você joga um objeto radialmente nesse buraco negro, esse objeto ele não consegue cair radialmente, ele vai obter uma certa velocidade angular ao favor do buraco negro. O buraco negro torce o espaço-tempo de forma a levar o corpo junto. E sabe o que é mais interessante? Esse corpo está obtendo uma certa rotação, mas quando você calcula o momento angular desse corpo, o momento angular é 0. O buraco negro induz rotação no corpo sem induzir momento angular. Isso realmente é bem característico. Enfim, da mesma forma, se você tem um corpo que está querendo sair, né, ir para fora, ir para mais distante do buraco negro, mesma coisa. Se você joga ele radialmente, ele vai tender a ter um movimento a ser jogado junto com a rotação do buraco negro. Isso é bem interessante. Inclusive, isso gera movimentos retrógrados. Que aqui eu vou colocar, que eu coloquei a simulaçãozinha, que é o seguinte, aqui o buraco negro está rodando nessa direção daqui que eu estou rodando o mouse. Aí aqui, né, nesse videozinho, é jogado uma... deixa eu ver aqui se vai... não vai passar não é possível. Que dó. Não vai passar não? Enfim, não está passando. Mas, enfim, erros técnicos acontecem. Mas essa bolinha daqui, ela faz o seguinte, ela começa a ser jogada para cá. Aí aqui a simulação ela faz o seguinte, a bolinha vai para cá, volta, e aí começa a rotacionar em torno do buraco negro. Ela faz esse movimento que eu estou fazendo com o mouse. Ela é jogada para a direita, mas ela vem para a esquerda e começa a rotacionar o buraco negro. Por quê? Porque como o buraco negro induz rotação, né, a favor dele, se você joga um corpo com a rotação rotacionando no sentido contrário do buraco negro, o buraco negro puxa ele para poder rodar junto. Né? Isso é bem característico desse efeito que a gente chama de frame dragging. Inclusive, assim, na verdade, o frame dragging especificamente não é exatamente somente isso. Tem uma outra questão que é interessante, né? Atrelado também ao frame dragging, só para deixar claro, que está relacionado com as regiões do buraco negro. Só para poder explicar, quando você descreve um buraco negro parado, as únicas estruturas do espaço parte de dentro, parte de fora, e o horizonte de eventos, que é a borda do buraco negro. Quando o buraco negro está em rotação, aparece mais uma região, que é o que a gente chama de ergosfera. Essa ergosfera, aqui eu estou colocando a visão em torno do equador e a visão em torno dos polos. Ok? Então é basicamente uma coisa mais achatada aqui. Ok? O que essa ergosfera é? Fora dessa ergosfera, imagina que você tem um corpo qualquer e você quer manter ele no espaço-tempo parado. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma força que se opõe à força gravitacional. Certo? Naturalmente. Fora de um buraco negro, você sempre consegue manter um corpo parado. Né? Sempre dá. Porém, quando você tem um buraco negro em rotação, essa ergosfera ela tem a seguinte interpretação. Se você pega um corpo e coloca ele fora da ergosfera e quer manter ele parado, beleza, você consegue manter ele parado exercendo alguma força. Quando o corpo está dentro da ergosfera,
é impossível manter ele parado. Todo o corpo dentro dessa região tende a rotacionar junto com o buraco negro. É impossível você manter um corpo parado na ergosfera. Se um corpo está na ergosfera, ele consegue sair dela? Consegue. Só a propriedade do buraco negro, né, que é, se você entra, você não consegue mais sair, continua sendo válida. Mas nessa região aqui da ergosfera, acontece esse fenômeno de que é impossível um corpo ficar parado dentro. Todo o corpo dentro da ergosfera, todo o corpo rotaciona junto com o buraco negro. É impossível ele não rotacionar junto com o buraco negro. Não dá para você fazer uma força. Nem se você jogar a luz na direção contrária, ela não consegue não rotacionar em torno do buraco negro. Ela necessariamente ela rotaciona em torno. Enfim, não tem jeito. Ok? Nada fica parado aqui dentro. É um efeito interessante que a gente tem aqui, né, para esses, enfim, né, uma região a mais que aparece, né, para os buracos negros, né? Mas, enfim, né, dado tudo isso, né, todas essas coisas que eu comentei com vocês, tudo isso daqui, na verdade, são fenômenos de... A gente está analisando, né, a grande parte dessas coisas que eu comentei com vocês aqui, né, já indo para o encerramento, elas são características de como o background interage com o buraco negro, e aí a gente vê como é que eles são. Mas a gente pode perguntar o seguinte: e se eu quiser entender as propriedades dos buracos negros em si? Né? Porque olha só, todas aquelas características de como é que a gente observa a aura, como é que a gente vê lentes gravitacionais, tamanho aparente, enfim, as órbitas, todas as características são de coisas que estão próximas de um buraco negro. Mas quais que são as leis dos buracos negros em si? Qual é o comportamento deles como objeto? E se eu quiser estudar os buracos negros, e não as coisas interagindo com os buracos negros? A gente pode perguntar isso, certo? Como é que de fato eles são, e não como é que as coisas interagem. Né? Aí, né, a partir e aí, né, por conta disso, seria que essa pergunta ela tem que ser respondida com relatividade, né, que seria que a gente perguntar o que a relatividade geral nos fala quanto às leis que os buracos negros têm que obedecer. Porque eu não discuti de leis que eles obedecem, eu comentei com vocês o que eles são e como as coisas interagem com ele, mas quais são as leis deles? E eu não vou falar eu não vou falar aqui bonitinho e tudo, mas eu só vou comentar com vocês que quem responde essa pergunta, né, para quem depois tiver interesse e tudo, que foi exatamente o que eu trabalhei no mestrado, é o que a gente chama da termodinâmica clássica de buracos negros. A termodinâmica clássica de buracos negros ela é um conjunto de leis que a gente obtém quando a gente aplica a relatividade geral para entender as leis dos buracos negros em si. E ela recebe esse nome porque quando você aplica a relatividade aos buracos negros em si, você obtém um conjunto de leis que na parte clássica tem o mesmo enunciado das leis da termodinâmica. Eu não vou discutir aqui muito o que significa cada uma dessas coisas, mas o que eu quero enfatizar aqui é que as leis dos buracos negros, elas têm o mesmo enunciado que as leis da termodinâmica. E mesmo sem usar nada de termodinâmica. Você só usa relatividade, aplica para buracos negros e você obtém um conjunto de leis idênticas às leis da termodinâmica. Isso, na verdade, é muito impressionante. Na época, né, que isso foi proposto, essas leis aqui elas foram apresentadas pelo Hawking, né, pelo Barden e pelo Carter, né, que foram, enfim, Hawking todo mundo conhece, né, o Barden e o Carter eu não sei se todo mundo conhece, mas também são físicos teóricos na parte de gravitação. Eles até comentavam, olha, mas isso aqui é só uma analogia, tem nada de termodinâmica não, né, não tem nem sentido buracos negros serem termodinâmica. Porém, né, esse artigo é de 73, né, é o artigo que eles publicaram esse resultado. Porém, em 75, o Hawking publicou um artigo, que aí todo mundo já deve ter ouvido falar, né, que envolve o que a gente diz a respeito da parte quântica, né, ou a parte semiclássica da termodinâmica de buracos negros, que o Hawking mostrou que buracos negros emitem radiação. O Hawking mostrou que quando você coloca mecânica quântica no espaço-tempo, quando você coloca campos quânticos no espaço-tempo, a interação dos campos quânticos com o buraco negro é tal que buracos negros passam a emitir radiação. E essa emissão de radiação só faz sentido se você faz uma descrição conjunta, relatividade geral e mecânica quântica. A gente não tem uma gravitação quântica, a gente não tem uma teoria que descreva uma relatividade e mecânica quântica de uma maneira conjunta. Mas não significa que a gente não consiga descrever contextos que existem, que envolvem mecânica quântica e relatividade. Só que a gente descreve como duas teorias separadas. A gente não tem uma descrição unificada, mas a gente tem descrições de coisas que envolvem relatividade e quântica, que é a teoria quântica de campos em espaços curvos. Aí o que o Hawking mostrou é que buracos negros emitem radiação. E quando você vai ver qual que é a radiação que esses buracos negros emitem, aqui eu só coloquei expressão, mas não se atenham muito a isso, o que importa é que a radiação é uma radiação térmica.
E quando você vai ver a temperatura de um buraco negro, ela casa bonitinho com as leis da termodinâmica, mostrando que, com as leis dos buracos negros, mostrando que, de fato, os resultados que a relatividade fala de buracos negros, que parece com a termodinâmica, tem uma interpretação de fato termodinâmica. Existe uma termodinâmica real, física, associada a buracos negros. E o mais legal é que essa termodinâmica, ela é um resultado conjunto de mecânica quântica e relatividade geral. Então tem muitos físicos que acreditam, que buscam uma unificação a partir de relações termodinâmicas, ou que buscam pelo menos entender os regimes de buracos negros, né, com mecânica quântica, utilizando a parte de termodinâmica desses contextos. Né? Tem forma de você generalizar isso, enfim, tem alguns artigos que fazem isso. E tem sido uma área que bem explorada, né, principalmente de 20 anos para cá, né? Mas, enfim, o estudo de buracos negros é extremamente interessante, não só pela parte de buracos negros, mas porque eles envolvem, assim, diversos aspectos de estrutura causal do espaço-tempo, questão de singularidades em espaço-tempo. A parte de cosmologia tem muita coisa que a gente consegue aprender na parte de buracos negros. Enfim, quando a gente estuda buracos negros, a gente estuda muito mais coisa do que somente buracos negros. A relatividade tem muitos aspectos que buracos negros incorporam, como um exemplo típico. Então, o estudo desses corpos é extremamente interessante para a física, extremamente importante. Enfim, né? Enfim, espero que pelo menos tenha dado para colocar, né, nessa apresentação aqui um pouquinho, né, da física desses corpos, né? Espero que tenha ficado entendível, espero que não tenha ficado muito complicado, né? Queria, por conta disso, né? Enfim, a apresentação é essa, né? Obrigado a todo mundo que participou aqui. E, né, queria só aproveitar o momento para, caso vocês não conheçam, né, tem um canal no YouTube, Divulgação Científica, canal iFísica, né? Posto vídeos também de buracos negros, vários assuntos na física, relatividade, tem curso de mecânica quântica, janeiro sai curso de eletromagnetismo, enfim, canal completo lá, né? Divulgação de física. Vai fazer, né, no início do ano que vem vai fazer 2 anos, o canal tá indo, passamos de 10 mil inscritos, enfim, né? Convido todo mundo que não conhece, né? E que gosta desses assuntos, né? Que, enfim, quem pelo menos gostou da apresentação, acredito que vai gostar do canal. Mas é isso, né? Obrigado a todo mundo aqui. Nossa, muito, muito legal, Felipe, né? Conseguiu, na questão da métrica, né? Chegar a todas aquelas questões que, certeza que acabam vindo para a mídia também, né? Da imagem, do próprio filme Interestelar, né? Se conseguiu abordar bem, assim, né? E além da questão também da matemática, não pesou muito e tudo mais, assim, gostei bastante. Então, agora eu vou abrir para mais questões, se alguém tiver mais questões, né? Relativa ali à fala do professor Felipe. O André, pode falar. Bem, boa noite, Felipe. Eu tenho uma pergunta que eu poderia fazer. Não sei se você está me ouvindo bem, mas enfim. Sim, pode falar. Você mencionou sobre buracos negros que podem ter carga também. Uhum. E assim, você mencionou que são expressões complexas, eu até já dei uma olhada na métrica que um buraco negro tem carga, realmente é uma coisa horrível de se olhar, imagino mais horrível ainda de se trabalhar, mas assim, você poderia falar, assim, se fosse por cima, os efeitos que apareceriam por causa da carga, além dos que você já mencionou, ou pelo menos dar uma ideia, assim? Certo. Com carga elétrica, assim, a gente tem 2 contextos de buracos negros com carga, né? Um deles é porque a gente pode levar em conta buracos negros parados com carga, ou buracos negros também em rotação com carga, né? Aí, por exemplo, buracos negros parados com carga, a métrica tem até um nome complicado, né? Que é Resner-Nordstrom, alguma coisa do tipo, e o outro é que é Kerr-Neumann, que é rotação com carga. Mas aparecem alguns efeitos, por exemplo, um deles que é notável é que quando a gente pega, por exemplo, a radiação emitida pelo buraco negro, existe mais um fator de correção por conta da carga. Então, os potenciais eletromagnéticos, eles desempenham um certo papel na radiação emitida do buraco negro. Uma outra questão também importante que surge quando a gente coloca buracos negros com carga é que, assim, toda vez que a gente coloca campo eletromagnético, a gente coloca efeitos a mais. Então, por exemplo, tem um efeito bem conhecido também, que é no eletromagnetismo, que é o efeito Schwinger, que está relacionado também à criação de partículas com campos elétricos muito intensos. E você consegue resgatar criação também de partícula por conta desses efeitos, né, que aparecem quando o buraco negro tem carga. Buracos negros com carga, eles também suscitam eles acabam fazendo com que surjam diversas questões adicionais e que inclusive são em discussão para que tipo de soluções físicas a gente espera de buracos negros, porque
uma das coisas que eu não discuti aqui, mas quando a gente fala de buracos negros, assim, a gente sempre está falando de singularidades quando a gente está falando de buracos negros, né? Buraco negro, por definição, é uma singularidade que tem um horizonte de eventos, mas existem alguns regimes que envolvem singularidades que não são buracos negros, que é o que a gente chama de singularidades nuas, que geram diversas complicações para a descrição de relatividade. E quando a gente coloca carga no buraco negro, a gente coloca diversos regimes adicionais que podem aparecer, singularidades nuas. E isso acaba podendo culminar também em algumas diferenças também na parte, como na parte de estrutura causal, né, que fala a respeito das relações de causalidade, enfim. Também tem alguns, só para poder acrescentar também, tem alguns trabalhos muito legais também que não só colocam cargas elétricas no buraco negro, como também colocam cargas magnéticas. A gente sabe que até então a gente tem pelo menos a questão de que não existem monopolos, mas ainda tem muita gente que, enfim, teoricamente falando, né, tem muitos indicativos de que monopólios magnéticos podem existir. Então, além de botar carga elétrica, você também pode colocar carga magnética. E aí gera uns efeitos adicionais muito interessantes, porque você consegue mostrar que perto do horizonte de eventos, quando tem carga magnética, você tem ali uma região em que você volta para a simetria eletrofraca. E aí você tem alguns desenrolares bem legais, você tem mudança também de radiação Hawking por conta disso, que tem efeito característico. Então, assim, colocar carga elétrica ou carga magnética também geram diversos efeitos que são legais para poder trabalhar, fica bem mais difícil. Evidentemente fica bem mais difícil, mas tem várias questões que a gente pode trabalhar em si. Né, enfim, dá para fazer modelo de colapso também, de casca, enfim, envolvendo corpos também carregados, que acabam desenrolando alguns efeitos adicionais, enfim. Fica complicado, mas fica com uma física bem interessante, né? Mas, enfim, esses pelo menos são os que eu consigo me lembrar de imediato de algumas consequências que aparecem com carga. Mais alguém, pessoal? Se ninguém tiver, eu tenho mais uma. Pode falar, André. Assim, quando a gente vai falar do lado observacional, pelo menos nos materiais que a gente lê, na divulgação, nos artigos, se vai para uma classificação mais por massa, né, que são os estelares, os supostos intermediários, que ainda não tem uma evidência extremamente forte para garantir a existência, os supermassivos e agora talvez uma outra classe que são os ultramassivos, de bilhões de massas solares. Mas tentando trazer essa classificação mais teórica por carga, massa ou rotação, qual deles se aproximariam mais de um buraco negro real? Seria do tipo Kerr, com rotação e massa, ou seria com carga, assim, pensando na existência real mesmo? Qual que teria mais uma probabilidade de ser mesmo que representa a realidade? Na prática é o seguinte, por exemplo, uma grande vantagem quando a gente vai trabalhar com buracos negros é que, só para introduzir a resposta, é que assim, a gente tem relações, né, que a relatividade fala para a gente que quando o buraco negro estabiliza, e na prática todos os buracos negros que a gente observa, eles são buracos negros que já estabilizaram, né, já pararam do período, já saíram do período de formação, né, todos eles são caracterizados só por esses três parâmetros, massa, carga elétrica e rotação. Então, assim, você pode ter buracos negros que foram formados por razões completamente diferentes. Se eles têm a mesma massa, a mesma carga e a mesma rotação, o mesmo momento angular, é impossível distingui-los, eles são objetos idênticos. Mas, assim, do ponto de vista prático, de forma geral, é muito difícil você ter buracos negros parados, completamente parados. E na verdade, nesse sentido, assim, a métrica mais condizente com buracos negros que a gente observa de uma maneira geral é a métrica de Kerr, que é a de Kerr mesmo, né, sem carga. Por alguns motivos. Primeiro, porque o campo eletromagnético, a interação, né, a força eletromagnética, ela assim, tem muitas ordens de grandeza, são muitas ordens de grandeza maior, é bem maior do que a gravitacional. Então, se a gente tivesse um buraco negro realmente com carga, assim, os efeitos envolvendo o campo eletromagnético são muito intensos, muito intensos. E quando a gente observa, né, de uma maneira geral, a matéria ela é eletricamente neutra, né? A gente não tem muito... quando a gente vai olhar para regiões de espaço, a gente nunca vê regiões que são muito positivas, muito negativas. Não tem porquê
né, a gente acreditar de que exista uma seletividade que vai fazer com que mais cargas elétricas acabem aparecendo em um buraco negro, né, que ele seja mais positivo ou mais negativo. Tanto que, de forma geral, os buracos negros que a gente observa, eles são praticamente neutros. Não dá para falar que são neutros, provavelmente dito, porque eles podem ter uma carga muito pequena o suficiente para não fazer diferença, né? Assim, porque uma coisa é a gente, imagina, se tiver um buraco negro com uma carga de 10 coulombs, ninguém vai perceber isso, né? Então, assim, no ponto de vista efetivo, eles são neutros. E no caso do buraco negro que tem rotação, duas formas fáceis de ver. A primeira delas é porque, quando a gente pensa em momento angular, a gente tem um espectro contínuo de momentos angulares possíveis. Parado é momento angular zero. Então você tem que ter um momento angular específico no meio da reta numérica que tem infinitos números. Então, assim, você ter um buraco negro com ali rotação zero, eu diria que inclusive seria algo praticamente impossível, né? No ponto de vista probabilístico seria zero, né? Porque é um ponto na reta real. Mas a gente tem buracos negros que são muito próximos de estarem parados. Bem próximos de estarem parados, assim, rotação baixíssima, de forma que eles podem ser aproximados de buracos negros de Schwarzschild. Então, assim, até também, é só você pensar, né, no colapso. Imagina, para o buraco negro não entrar em rotação, o colapso ele tem que ser totalmente esfericamente simétrico. As partículas não podem ter nenhuma preferência que não seja uma direção radial. Isso é praticamente impossível, né? Então, assim, no ponto de vista geral, se você pega a métrica de Kerr, exclusivamente métrica de Kerr, sem carga elétrica, né? Você descreve praticamente todos os buracos negros que a gente vê são descritos por essa métrica. E aí não tem distinção, né? Se é estelar, se não é, aí não interessa, né? Porque não interessa a formação, o que interessa é só máximo e momento angular. São os dois parâmetros que definem o buraco negro, né? Que inclusive são até já deve ter até ouvido falar que é o teorema da calvície, o nome traduzido, né? Que fala que buraco negro não tem cabelo, né? Não dá para você diferenciar. Tem uma pergunta no chat que é a Rosa também perguntando se o buraco negro no centro de galáxias ele é de rotação ou estático, né? Ele rotaciona também. De forma geral, até quando você pega de centro das galáxias, ele até, assim, é bem mais, assim, já seria bem quase impossível um buraco negro não rodar, né? Mas se você leva em conta, inclusive, do centro das galáxias, até pela forma como as galáxias são, né? Só se pensar, de forma geral, né, a galáxia, o buraco negro do centro da galáxia, ele é formado ali no mesmo discão, né, de poeira que da própria galáxia em si. Não tem porque a gente achar que primeiro formou um buraco negro e depois um buraco negro foi formado, e aí, olha só, veio uma poeira e formou o buraco negro. Vem tudo a mesma coisa, igual os planetas do sistema solar. Eles vieram, né, eles foram formados junto com o Sol, de fato, né, pela mesma nuvem de poeira e tudo, né, enfim. O processo da galáxia é muito semelhante. Então, pelo fato das galáxias rodarem, necessariamente os buracos negros têm que rodar também. Até porque senão seria uma coisa muito inusitada, né? Mas sim, os buracos negros eles sempre têm rotação. Principalmente os do centro das galáxias. E aí, pessoal, mais alguém? Senão eu vou agradecer novamente o Felipe, né? E vamos encerrar essa sessão. Opa, Anderson. Desculpa, André. A última pergunta é que no finalzinho ali você falou, né? Falou para o professor da termodinâmica de buracos negros e mencionou que talvez possa ser um caminho que leve a uma unificação da relatividade com a quântica, como se mostra. Você acha que talvez seria o melhor caminho para isso, na sua opinião? Porque talvez seja uma pergunta meio que está respondendo, que é o meio que você trabalha, então acredito que você vai puxar um pouco para o seu lado, mas assim, tentando ser um pouco imparcial, o que você acharia nesse sentido? Eu acho que é o seguinte, eu acho que essa parte termodinâmica, eu acredito que assim, eu não acho que ela vai ser um caminho para a gente realmente obter uma teoria unificada, mas eu acho que ela vai ter papel central para a gente poder chegar numa teoria unificada. Pelo seguinte, quando a gente pega a relatividade geral e mecânica quântica, é difícil unificar as duas, porque não só os regimes que elas tratam são muito diferentes, mas também a matemática envolvida nelas é muito diferente. Quando você vai ver a descrição delas, são teorias muito diferentes, assim, são quase opostas. É até difícil você tentar pensar em alguma situação que unifique as duas. Então, assim, é difícil. Quando a gente tem, de forma geral, a gente necessita, né, de algumas coisas, de alguns indicativos que mostrem que possa ter uma certa teoria unificada.
um grande exemplo disso, né? Só para colocar um exemplo já conhecido, quando a gente via, por exemplo, descrição, evolução, equações de Maxwell, eletromagnetismo, e quando a gente via, por exemplo, dinâmica da segunda lei de Newton, quando a gente vê bloquinhos com massa andando e equações de Maxwell, parecem que são coisas muito distintas, de fato são coisas muito distintas. Mas assim, parece que são distintos o suficientes para não ter uma origem comum. Só que quando você vai descrever em termos de mecânica analítica, descrição lagrangiana, teoria clássica de campos, você consegue perceber que você tem um mesmo formalismo que descreve as duas. Só que a gente precisou ter indicativos de que daria para fazer uma coisa dessas. Então, por exemplo, a termodinâmica de buracos negros, pra você ter uma noção, tem um resultado bem interessante que tem um resultado. A origem, assim, fisicamente falando, é muito diferente, mas a descrição matemática para você chegar no resultado é muito próximo, apesar de serem efeitos diferentes, que é o efeito Unruh. Não sei se já ouviu falar. Mas quando a gente usa o efeito Unruh, ele nos permite definir, da mesma forma que a radiação Hawking dá uma temperatura, né, natural de um buraco negro, esse efeito Unruh nos permite definir uma temperatura para cada ponto, né, uma temperatura matemática para cada ponto do espaço-tempo. O efeito Unruh tem origem quântica, exclusivamente quântica. Quando você coloca o efeito Unruh e coloca aquela relação entre calor e entropia, né, de que ds é igual a, de que o calor é igual a TDS, né, dq é igual a TDS, você obtém como equação de estado a equação de Einstein. Então, assim, quando você coloca relação, como é que são as energias na relatividade, né, assim, o que significa o fluxo de energia, e você usa efeito Unruh, que tem característica quântica, uma relação termodinâmica te passa a equação de Einstein. Ou seja, várias relações termodinâmicas acabam de alguma forma conseguindo passar resultados que envolvam tanto relatividade quanto mecânica quântica. Então, o que eu acabo pensando é que, assim, não vai ser o que vai unificar, mas para que a gente chegue numa teoria unificada, a gente precisa, pelo menos, ter alguns resultados mais convergentes. A gente precisa conseguir encontrar ali algum meio termo em que as duas se comuniquem bem. Para aí sim, através desse meio termo, tentar pensar numa coisa que descreva as duas juntas. E essa parte, pelo menos, de termodinâmica para espaço-tempo, eu acho que acaba sendo importante nesse sentido. Ela permite que a gente consiga vislumbrar algumas descrições conjuntas dessas duas áreas. E essas descrições conjuntas podem dar uma pista, né, um pouco melhor de como que é essa tal teoria unificada, porque é muito mais fácil a gente chegar numa teoria já sabendo o jeitão dela do que chegar do zero, né? Então eu vejo dessa forma, não vai ser o que vai gerar a gravitação quântica, mas eu vejo como algo que vai, pelo menos, dar indicativos de como essa gravitação quântica tem que se comportar. Beleza, então vamos agradecer novamente, né, a participação também do pessoal, o pessoal que já está interessado na área também, já estudam bastante, né, consegue perceber, né? E agradecer de novo o Felipe, né? Então, assim, muito obrigado. Tá? Obrigado pelo convite, né? Obrigado. Espero que não tenha sido, né? Eu fiquei muito tempo falando, espero que não tenha sido maçante. Mas enfim, obrigado pelo convite. Bacana. Vou parar de interromper a gravação agora.